Olá pessoal, eu sou Osmarina Sanada, estou iniciando mais um podcast, a Mesa Cura. Hoje eu estou aqui com a Alessandra Miyazaki, né? A irmã Alessandra Miyazaki está aqui hoje para contar o seu testemunho. Então eu vou dar a liberdade para a Alessandra, para ela se apresentar, né? Contar a sua história, sua caminhada com Deus. É uma aventura caminhar com Deus, né? Com o Senhor. Glória de Deus. Fica na liberdade, irmã Alessandra. Amém. Primeiramente eu gostaria de te agradecer, Osmo, pela oportunidade de estar aqui, porque eu creio que é para engrandecer o nome do Senhor. Amém. Então eu acho que esse é o foco principal e esse tem que ser em todo tempo. Então assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e quantas pessoas poderiam ser alcançadas com tantos testemunhos e muitas vezes a gente tem se calado, não é verdade? Então tudo é para a glória de Deus, amém? Amém. Então assim, sobre o meu testemunho, por onde começar, né? São tantas emoções, como você diz, uma aventura, né? Mas assim, a minha infância não foi muito fácil, né? Eu venho de uma família muito, como se diz, dilacerada, né? Porque houve separação, eu não tive essa estrutura familiar que na verdade Deus criou pra gente viver, sendo pai, mãe, filhos e uma família, né, constituída por Deus. Até porque não existe um histórico de pessoas convertidas antes de mim até o meu conhecimento. Pode ser que lá de trás haveria alguma pessoa, mas assim, até onde eu me lembre, não tem uma pessoa que foi crente, que foi convertida. E aí eu acho que se torna até um pouco mais responsabilidade nossa, né, de ser o primeiro, assim. Mas amém, glória a Deus. E por ter essa família desestruturada, obviamente, que muitas coisas vão acontecendo, né? E essa falta de instrução de pai e mãe, e não só a instrução, mas eu acredito que um limite, essa é a palavra. Quando a gente coloca um limite, você sabe que dali você não pode passar. E na verdade, como diz a palavra, né, que instrui seu filho o caminho que ele tem que andar e tal, é para que você não venha cair em certas coisas, em tentações, ou cair em armas que, né, foram com certeza planejadas pelo nosso inimigo. E com isso, assim, eu fui crescendo e meus pais se separaram quando eu era bem pequena. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, a minha mãe conseguiu a minha guarda e eu fui morar com ela, né? Na minha infância eu morava com a minha avó, né? Minha avó paterna, meu avô e um primo meu. E assim, depois disso eu fui morar com a minha mãe, só que por questões de, tipo assim, do local onde eu morava, que era em São Paulo e tal, era um pouco perigoso. Minha tia falou assim, é melhor você ficar aqui em casa. Minha tia tinha uma estrutura familiar, tinha um esposo, tinha os filhos dela. Então, assim, ela falou assim, ela pode ir junto pra escola e tal. Então, assim, eu fui pra casa da minha tia também. Então, assim, comecei a morar em um lar, depois em outro. Então, assim, pra falar a verdade, eu me senti um pouco jogada, né? Como se fosse uma bola jogada de lá pra cá. E pra criança isso é muito ruim, até porque não é só na questão do ambiente onde você vive, você não tem uma casa, certo? Mas também assim, na questão de escola, uma hora eu tava numa escola, outra hora eu tava no outro, eu tava numa cidade, eu tava num outro bairro, então isso daí me atrapalhou muito, muito no estudo, enfim, e na sociedade, né? Por exemplo, minha tia morou muito tempo durante, né, a vida dela de casada toda no mesmo bairro, então você vê, ela cria raiz, ali meus primos tinham os amigos deles, e eu não tinha isso. Eu não tinha os amigos que cresceram junto na rua, eu não tinha isso, porque eu não tinha raiz, né? E isso atrapalhou muito, né, meu desenvolvimento, meu crescimento e tal. Aí logo assim, quando eu comecei a ficar adolescente, foi na época que eu tava na casa da minha tia e tal, e depois eu fui novamente morar com a minha mãe, e assim, pelo fato de não ter a minha mãe tão próxima, isso me prejudicou bastante, sabe? Pela falta de segurança, pela falta de instrução, porque eu acredito que, principalmente sendo mulher, você precisa um pouco da sua mãe mais próxima,
para te instruir quando você vira moça, ou para dizer na onde que, né, lógico que ela não tinha instrução de que Deus. Pode, que não pode fazer. Sim, ou namoradinho, né, ou como tá o seu estudo também, enfim, eu não tinha essa proteção. E isso foi muito ruim, né, porque essa questão principalmente de homens, sabe, é uma coisa que Deus tem falado muito comigo, sabe, Osmar? Que é sobre paternidade, né? O meu pai, ele se casou novamente, ele teve meu irmão, então ele constituiu uma nova família. E com isso eu não fazia parte desse núcleo familiar, já não morava com ele e tal. E apesar de ser um homem trabalhador, um homem bom, ele estava cuidando da família dele, pra mim, na minha imagem, faltou essa paternidade. E eu acho que isso atrapalha muito a nossa segurança e até deturpa um pouco a imagem de Deus. Eu sempre criei em Deus. Minha avó me levava para o catecismo, né, que era budista e católica, como eu acredito que toda a maioria dos japoneses que vão embora daqui. Mas assim, eu sabia quem era Deus, eu sabia quem era Jesus, apesar de não ter um estudo profundo. Mas assim, eu acho que a questão da paternidade, quando ela é deturpada na família, isso deturpa um pouco a imagem que a gente tem de Deus. Que paternidade que é essa, né? Porque o nosso pai terreno mostra uma imagem, é o super-herói, né? É aquilo que a gente espera. Então eu acho que isso nos separa um pouco e tira um pouco da credibilidade de quem é Deus, sabe? Mas enfim, né? Eu passei por esse tempo. E a minha mãe também, ela casou novamente, né? Mas assim, ao longo do tempo, depois que eu fui morar com a minha mãe, algumas coisas aconteceram, né? Eu comecei a sofrer abuso e a minha mãe, ela não sabia. Aliás, ela até hoje não sabe, na verdade, disso. Talvez ela não tivesse estrutura para suportar esse tipo de informação, né? Mas assim, eu não posso deixar de contar isso no meu testemunho, porque o que eu vejo, Osmar? Infelizmente, isso é uma realidade. Nós mulheres, a gente tem amigas, colegas de trabalho, às vezes, numa fábrica, ou seja lá onde a gente trabalha, que não é raro você conversar com meninas que foram assediadas, com meninas que foram molestadas, né? E isso dentro do núcleo familiar, ou fora, ou vizinho, ou conhecido da família. E isso é muito ruim, porque muitas dessas mulheres, elas não conhecem a Deus, elas não têm envolvimento com pessoas cristãs, elas não vão na igreja, elas não têm uma pessoa de confiança, um pastor, a esposa, talvez, para poder contar, né? Eu digo assim, já moça, né? E precisando de uma ajuda, e você se esconde, você retrai esse tipo de informação. E na verdade, é aquilo que eu falo, aquilo que você esconde é onde o diabo trabalha. Sim. Tudo aquilo que você não bota às claras é como se fosse um segredinho, tipo o inimigo dizendo, vamos guardar esse segredinho que é nosso segredo. E aquilo vai corroendo, é como um câncer. E isso, para que a gente se liberte disso, é necessário uma libertação. Porque o câncer, ele só acaba depois que você vai mexer na raiz do problema. E isso é a raiz de um problema, porque a partir disso, muitas coisas aconteceram. Eu tive vários episódios de homens que se chegaram até mim, ou homens que eu nunca conhecia, a partir do momento que passou pela minha vida, sei lá, alguém que eu vi na rua, ou um rapaz que eu namorei, ou alguém que eu fiquei, ou, você sabe, homens da família e tal, que me fizeram descreditar da imagem de homens protetores, homens de família, homens que lutavam pelo lar. E isso me fez ter uma imagem negativa dos homens. Porque o diabo, ele é mestre em colocar na sua mente mentiras. E uma das mentiras que eu tinha na minha mente é de que homem nenhum prestava. Apesar de me envolver com eles, apesar de sair com eles. Pra você ver, Osmar, eu tinha um pensamento de que se eu fosse mais mau caráter que eles, eu não estaria sendo usada. Mas, na verdade, é uma troca de uso. Ou seja, o diabo tá brincando com a minha pessoa e com a outra pessoa, seja lá quem ela for. Entendeu? Sim.
Então, assim, por causa disso, eu caí no homossexualismo. Porque, assim, quando te falta o papel de mãe dentro de casa, ou quando te falta o papel de pai dentro de casa, eu estudei sobre isso, porque eu estudava magistério, enfim. Quando falta uma dessas pessoas, é muito fácil a pessoa ter a tendência homossexual, né? Seja por um lado ou seja por outro. Ah, não, é porque o pai então não tem nada a ver, é porque a mãe não tem nada a ver. Não. Quando falta uma das partes, falta a autoridade masculina, falta também a parte sentimental da mãe que recolhe, que acolhe, que protege. Então, assim, e isso me faltou muito. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher batalhadora, que trabalhou dia, trabalhou noite. E isso também passa um pouco de autoritarismo, de autossuficiência. E a mulher, na verdade, ela não foi feita dessa maneira. A mulher foi feita para ser auxiliadora. A mulher foi feita para andar ao lado do marido. A mulher foi feita para ser protegida também, né? Então ela não pode estar tomando a frente de situações que, na verdade, não é para ela estar. E com isso, na verdade... isso mudou um pouco também do meu caráter, né? De assistir uma imagem de uma mãe forte que estava todo o tempo lutando, batalhando e tal, né? Por isso que eu acredito que muitas das vezes eu não fico esperando, eu vou lá e faço, né? Mas a gente tem que saber qual que é o nosso lugar e esperar esse tempo. E eu acredito que só em Deus a gente acaba descobrindo isso, na verdade, né? E então eu fui crescendo e com isso eu passei a me prostituir no sentido de ter um namorado, né, de ter outro e tal. Mas eu me lembro que quando eu tinha 14 anos eu comecei a namorar com um rapaz, ele conhecia minha família, ele frequentava a minha casa, né, e depois disso eu comecei a me envolver com uma amiga do trabalho. Eu não tinha desejos por mulher, e nem ela tinha sido noiva, inclusive, mas o diabo é mestre em colocar situações para que as coisas aconteçam, né? E eu acabei me envolvendo com ela, e eu fiquei um bom tempo com essa pessoa, né, que também ela teve a família dela e tal, enfim, mas que acabou também caindo no homossexualismo. E assim, aí depois disso, o meu namoro terminou, e aí que começou a prostituição toda na minha vida, entendeu? No sentido de, eu namorava com ela, mas eu tava com outras pessoas também, e ela também. Então assim, na verdade a gente se prostituía junto, né? A gente saía com rapazes, a gente saía para as noitadas, e a gente ficava com homens, e assim, era muita prostituição. Tem coisa que, sinceramente, não é nem lícito falar. Mas por que eu tô falando, Osma? Porque quando você olha uma pessoa, e principalmente uma pessoa que precisa de uma cura na área que eu passei, ela vai ver que muitas das vezes ela é indigna de entrar na igreja porque se sente sujo, sabe? Porque de tantas coisas que eu fiz de errado, certo? Não é lícito falar certas coisas, mas tem coisas que é necessário falar, porque tem gente que acha que já não tem mais esperança. Ah, não, pra mim já não tem mais jeito. Ou para até aquelas pessoas que alguém olha dentro da sua família e fala, ixi, esse aí não tem mais jeito, não tem mais, não tem como. Mas para Deus, né, nada é impossível, né? Então, assim, eu creio num Deus que restaura, porque foi assim que Ele fez com a minha vida. Eu creio num Deus que cura, e esse Deus, Ele pode todas as coisas, né? Então, assim, eu fui crescendo nessa prostituição, e sai com um, sai com outro, enfim, né? E até que eu saí de casa, né? E eu passei, né, na época que eu saí de casa, eu morava com a minha avó materna. E assim, era muito difícil morar na casa dela, assim, era uma pessoa extremamente controladora. E ela, apesar de dizer que cuidava de mim, era muito difícil de morar ali, porque existiam muitas brigas. Nessa época você já tinha quantos anos? 16, 17 anos, né? Eu já estava namorando com essa moça. Então, assim, nessa época, era muito, muito complicado viver nessa casa. Meu tio, ele usava drogas, o meu irmão muito briguento, né? Naquele ambiente tóxico.
era muito difícil. Aí meu tio foi morar com a namorada dentro de casa, então assim, era uma bagunça, sabe? Era uma bagunça. Era aquela casa desestruturada, sabe? Muita briga. E eu não aguentava mais viver dessa maneira, sabe? E teve um dia que minha avó foi e ela começou a discutir comigo, e numa briga lá, protegendo meu tio, ela falou pra ela, assim, não, então você vai embora de casa. E eu levei aquilo a sério, porque o diabo já tá pronto pra te arrancar, né? Do núcleo familiar, seja lá de que maneira for. Na verdade, já existia a ação do inimigo dentro de casa. E aí eu falei, pra eu sair embora, tá muito, eu vou embora. E eu fui, tava ali colocando minha calça jeans na época lá, eu usava calça jeans, né? Fui colocar calça jeans, era bem jovem. E ela falou assim, ela parou assim na porta e falou assim, você tá indo onde? Eu falei, tô indo embora, a senhora me mandou embora? Tô indo embora. E aí eu peguei minhas coisas, né, e dei a volta assim, e ela tava na janela e eu passei por ela falou assim, você tá indo pra onde? E eu falei assim, eu tô indo embora. E aí eu passei e saí, aí eu me lembro que naquela época era época de bip, nem tinha celular nessa época, eu mandei uma mensagem pra essa moça com quem eu tinha um relacionamento, falei pra ela, eu tô indo pra rua e tal, aconteceu, né. E aí ela pegou e se encontrou comigo, nessa noite eu fiquei a noite inteira na rua, andando pra lá e pra cá, né, eu já tinha, pra você ver que Meu Deus, você tinha 16 anos. E como era difícil o convívio dentro de casa, eu fazia um curso que era lá na Santa Cecília, e eu morava, não sei se você conhece São Paulo, eu morava na Santa Cecília, que era a zona oeste, eu estudava lá, só que eu estudava só 2 dias da semana, e eu morava na zona leste. E eu falava pra minha família toda, achava que eu estudava todo dia, porque eu ficava todo dia na rua, eu saía do serviço e ficava todo dia na rua até tarde, porque eu não suportava ir pra casa. Então assim, eu já tinha essa rotina de ficar na rua mesmo, sabe? Pra não ter que ficar em casa. E aí eu peguei e eu já não fazia mais colegial, já tinha acabado meus estudos, eu só estava fazendo um curso. E nesse dia eu fiquei na madrugada todinha na rua. Madrugada todinha na rua. Ficou na rua onde? Tipo... Na rua, na praça, andava na rua, ficava de madrugada. Mas assim, lógico que não dormi, não tinha como dormir. E eu fiquei na rua, fiquei andando e tal, zanzando. E teve uma época também que eu e essa namorada, a gente praticamente tava quase morando junto, porque a gente ficava em hotel. E às vezes tipo assim, vamos dormir, né? Era só pra não ir pra casa, era só pra ir pra ficar, porque depois que eu fui morar com a minha mãe, ela morava muito longe de São Paulo, então tipo assim, eu ficava muito tempo com ela andando, até tarde da noite, e embora chegava tipo 1h da manhã, quantas vezes eu cheguei 1h da manhã, e de manhã tinha que estar pegando trem pra ir pro centro da cidade de novo pra trabalhar. Então assim, era cansativo isso. Então tinha vezes que eu acabava ficando em São Paulo mesmo, que nessa época eu já nem morava mais em São Paulo, né? Mas assim, foi muito complicado isso, sabe? Fiquei o dia inteiro na rua e tal, não sei o quê. E aí quando foi nessa época aí, eu fui trabalhar, né? E eu tinha uma moça que trabalhava comigo, ela morava no centro de São Paulo, ali perto da Liberdade, perto da São Joaquim. E ela falou assim, ela morava junto com o irmão e com a cunhada. Ela falou assim, Alessandra, fica lá em casa. Ela falou assim, né, a gente trabalhava junto e tal. Ela falou assim, você contribui com o aluguel, eu vou falar com o meu irmão, né, e você contribui com o aluguel e tá tudo bem, tá. E aí eu fui. Fiquei ali uns dias ali, eu não sei nem se deu uma semana, eu sei que teve um dia que minha avó me ligou, né, e ela falou assim, você não vai voltar pra casa não? Eu falei assim, não, a senhora me mandou embora e aí eu só vou pra pegar minha roupa e ir embora. E na verdade eu não voltei mesmo, eu só fui lá pra pegar minha roupa e eu já tava eu só faltava pegar minhas coisas mesmo, né. E aí eu fiquei na casa deles muito pouco tempo, porque aconteceu um episódio, eu tava chegando, teve um dia que eu tinha me encontrado com essa moça com que eu tinha um relacionamento, a gente tinha ido numa lanchonete, uma esfirraria lá na Paulista, e depois a gente não tava se desentendendo nesse dia, nós pegamos o metrô, eu peguei e desci, fui embora, e às 11h da noite, uma moça, assim, é o que eu falo, sabe, assim, eu sempre tive muita coragem, e o fato de eu ter coragem fez com que ocorresse muito risco. Sim, e hoje eu vejo,
Hoje eu vejo, Osma, de o livramento de Deus. Várias situações que Deus me deu livramento, mas muitos. E aí eu saí, era 11 horas da noite, e eu fui descendo essa rua, e quando eu tava chegando, eu passei por um lugar assim, onde tinha como diz, um cortiço, né, que era um monte de casa junto, só que é lógico, dali não dava pra ver, tinha uma criancinha na calçada, eu somente passei, e eu só lembro disso porque eu tive que voltar lá, mas já vou te explicar o porquê. A hora que eu fui chegando no orelhão, eu liguei para um ex-namorado, e na hora que eu peguei, era na época de ficha, coloquei a ficha, peguei no telefone, quando eu virei de costa para encostar no orelhão assim, tinha um homem que se aproximava. E ele tava com a mão assim na jaqueta, e ele chega e fala assim, fica quieta, né, fica quieta, não grita. E ele tava como se tivesse armado, não tem como saber, ele tava com a mão no bolso, assim, né? E ele falou assim, fica quieta e desliga o telefone, né? Então a pessoa que estava do outro lado nem chegou a atender o telefone. E eu desliguei, a ficha caiu e eu coloquei a ficha. Sabe aquela bolsinha que fica dentro do bolso? Ah, sim, aquele que você não sabe nem eu tinha R$1 ali, eu tinha R$1 ali dentro, né? E tinha a ficha que eu peguei e coloquei ali. E aí ele pegou e falou assim, pega no meu braço e me acompanha. Ele não tirou a mão do bolso. Pega no meu braço e me acompanha. E aí eu fui e ele falou assim, aonde você mora? E aquela rua, lógico, aquele é um centro, um lugar sujo, de noite, tinha um boteco só que estava aberto. Mas era um caminho que dava para Aclimação, que é um bairro que tem gente rica. E outra, japonês no Brasil já tem essa pinta de que tem dinheiro, né? Sim. E ele falou assim, pra onde você tá indo? Onde você mora? Eu falei assim, eu moro virando aqui. Ele falou, você mora aqui? Eu falei, Ele já ficou surpreso. Ele falou, então vamos virar, me mostra onde é a sua casa. Que pavor. Aí eu fui junto com ele andando, e pra quem olha da rua, parecia que eu estava acompanhando ele mesmo. Parecia 2 namorados, sei lá, enfim. E eu passei, na hora que eu parei na frente de casa, do apartamento onde era da minha amiga, era um apartamento de centro de cidade, né, lugar tudo fechado e tal. Eu falei, eu moro aqui. Ele falou, você mora aqui? Eu falei, Aí eu acho que ele ficou meio desestruturado, porque a ideia dele era outra, né, ele achou que eu tinha dinheiro. Ele falou, não, vamos continuar andando. E aí ele ficou meio assim, do tipo, o que eu vou fazer, né? E aí ele começou a perguntar um monte de coisa. Da onde você veio, onde você estava agora, qual é o seu nome, onde você trabalha, enfim, começou a perguntar um monte de coisa. E eu comecei a falar, tava com uma amiga, tava numa lanchonete, e fui falando. E aí ele pegou e falou assim, aí ele começou a inventar uma história em cima da minha história. Ele veio falar que ele estava nessa lanchonete, e falou que tinha um cara que queria me conhecer, e a gente estava indo pra lá, um assuntinho sem pé e sem cabeça, mas eu era jovem. Eu tinha 17 anos já nessa época, na verdade. Mas você tava com medo? Tava, obviamente, tava com medo. Mas assim, eu tava dialogando com ele. Falei, você quer dinheiro? Se você quiser dinheiro, eu não tenho dinheiro. Fui falando a real, né? Não tenho dinheiro. E eu não tinha mesmo, porque na situação que eu tava. E aí eu peguei, fui seguindo ele, até que ele voltou pra rua onde nós estávamos e parou justamente nessa casa, que era um cortiço, e tinha uma criança na frente. E quando eu cheguei... E a criança ainda estava lá? Não, ela já tinha recolhido, né, a criança. E aí, tinha uma porta que dava acesso a esse cortiço. Esse cortiço, cheio de... Não era casas, era quartos, né? Era quartos. E aí ele falou, espera um pouco, eu tava ali na frente, ele falou assim, para aí que eu vou chamar. E eu peguei e fiquei olhando naquele lugar, sabe assim, escorrendo água no chão, um lugar feio demais, sabe? E aí ele foi lá dentro e ele chamou uma mulher que era a esposa dele, a namorada, enfim, a mulher que ele morava com ele, era a esposa dele, não sei se era casado. Aí ele pegou e falou assim, entra aqui dentro. Aí eu falei, não, mas peraí, o que você quer e tal, não sei o que. Aí ele falou, entra aqui. Aí ele entrou, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você ficar quieta, não me recordo muito bem, mas foi alguma coisa desse tipo. E ele falou assim pra mim, senta, tinha um pedaço de uma poltrona, alguma coisa assim, jogada no chão, no aparelho, e ele falou que era pra eu ficar deitada, virada pra parede, e eu fiquei. E antes disso eu tinha visto as crianças, tinha uma criança que era tipo recém-nascida no lugar. Aquela criança ali que tava fora tinha a ver com ele? Tinha, era a filha dele, que era uma criança que eu acredito que ele devia ter no máximo. Será que ela viu você passar e avisou o pai?
Não, aquilo foi premeditado. E aí eu peguei e eu vi aquele recém-nascido, e aí o que aconteceu? Ele começou a fumar, e ele tava usando droga, ele tava usando acho que era haxixe, e ele, a mulher dele e tal, não sei o que, eu não sei também, porque na verdade eu não usava droga. E aí ele falou assim, era um lugar muito bagunçado, sabe, um quarto muito grande, bagunçado, com coisas no chão e a criança ali. Eu falei, escuta, vocês estão fumando perto da criança. Eu nunca fumei, né, na verdade, assim. Se eu fiz foi de bobeira. Mas assim, eu não era a favor disso. Eu falei, pô, vocês estão fumando aqui nesse ambiente com criança, né? Aí ele mandou ficar daquele jeito e tal, começou a me ameaçar e tal. E aí ele falou que tava pra vir um amigo. Eu sei que eu consegui ficar acordada, acho que até 1h mais ou menos. Aí teve uma hora que ele tinha pedido pra eu levantar. E eu tinha ido num cômodo do lado que tava vazio. Só tinha uns jornais no chão. Um quarto. E ele tava toda hora indo e voltando. E aí ele pegou e tava esperando uma pessoa. Eu não sei quem era essa pessoa, enfim. Aí depois chegou 1h, eu dormi, capotei. Quando foi mais ou menos umas 5h, eu acordei com ele me acordando. Ele falou assim, escuta, não levanta. E aí ele me levou, tipo num porão, descendo ali esse cortiço lá embaixo, de frente assim, tinha uma porta onde tinha uma casa, subia umas escadas. E virando aqui de lado, embaixo da casa tinha um quartinho muito pequeno, então era como se fosse um porão, um sótão, não sei como fala, né? Pequeno, um quarto bem minúsculo, cabia um colchão de solteiro, tinha assim, ó, encostado na parede. E tinha uma porta de madeira toda meio quebrada, assim. Aí ele falou assim, entra aqui. Aí ele tava lá comigo lá dentro. E às vezes ele saía e tal, não sei o quê. Aí ele começou a soltar. Eu comecei a perguntar quem que era aquela mulher. Tipo assim, na verdade eu comecei a conversar com ele pra ver que tipo de informação que eu poderia obter dele. E ele pegou e começou a soltar que ela era, sei lá, a mulher dele. Tinha aquelas crianças e tal, não sei o quê. E ele falou assim que existia um homem, que era o contato dele, que ele estava esperando, que esse homem estava vindo, acho que com uma moto, e ele, na verdade, era assim, ele tinha me sequestrado, vamos dizer assim, para entregar para essa pessoa que era o sequestrador, na verdade. Então, vamos dizer assim, é um pet nelo. Que você tinha dinheiro. Esse cara aí, na verdade, ele era um pet nelo, né? Ele só queria uma pessoa que pudesse entregar para um grande, que provavelmente deve ter sido por troca de droga, não sei te falar. Mas dava pra ver que ele era bem novatinho, assim, xindinho, não sei, né? Não tinha experiência naquilo que ele tava fazendo. Ele tava muito perdido. E outra, uma pessoa que vai fazer um negócio desse, ele não vai levar pra casa dele, no meio da família dele, não é verdade? E ali eu passei muito tempo ali com ele, desde manhã nesse lugar. E eu já tava assim desesperada, ele começou a fumar crack ali junto comigo. Aí teve uma hora que ele tinha saído dali e eu acho que ele teve um desentendimento com a mulher dele, porque a mulher dele começou a ficar com ciúmes. Afinal de contas ele ficou trancado comigo o tempo inteiro dentro daquele quarto. E teve uma hora que ele veio, tava numa janelinha, tinha uma janelinha assim, ele tava na janelinha. Aí chegou uns rapazes, esses rapazes foram ali, tipo uma área ali na frente, dava pra sentar no cimento. E tinha uns rapazes que foram ali, acho que eu acredito que pra usar droga, né? E aí eles chegaram, e aí, tudo bem, não sei o que, começaram a cumprimentar ele. Aí eles olharam lá dentro e viram que eu tava lá dentro. E falaram, o cara tá acompanhado e tal, não sei o que. Mas eles não sabiam o que tava acontecendo. E ele, acho que tinha tido desentendimento, pegou minha bolsa e jogou lá e eu sumi. Eu sei que meus documentos, tudo que eu tinha dentro da minha bolsa sumiu. E aí ele começou a usar a droga e tal, não sei o que, e ele começou a fazer um monte de perguntas, e eu também comecei a perguntar as coisas pra ele e tal. Aí ele veio perguntar com quem que eu tava na noite anterior, eu tinha falado que era com uma amiga e tal. E aí eu falei assim, eu tava pensando que estratégia que eu poderia usar pra sair dali. E ao mesmo tempo eu tava assim, eu não era crente, mas eu comecei a rezar um monte de coisa na época que eu sabia nem rezar, sabe assim. E por ele estar usando droga, eu comecei a ter, tipo, visões, eu não sei te falar o que é. Eu olhava pra parede, a parede era toda manchada, sabe, assim, de umidade. E comecei a ver até desenho na parede, assim, sabe? Mas eu falei, gente, que coisa estranha, né? E na noite anterior, quando eu tava... Porque ele tava fumando e de alguma forma você... Sim, porque eu tava inalando aquele cheiro, né?
E aí no dia anterior também ele tinha falado pra eu fumar, era haxixe. Eu nunca tinha fumado isso. Eu sei que eu coloquei aquilo na boca, comecei a tossir. Meu Deus. E aí ali já tinha passado já o dia inteiro ali, já sem tava comer. Não, aí é que aconteceu, eu tava com fome, ele também tava, porque a maior parte do tempo ele tava comigo, só que ele é drogado, então uma pessoa que se droga, ela não sente fome. Não sente. E aí eu sei que teve uma hora que eu tinha falado que aquela amiga não era uma amiga, né, e aí ele bateu na minha cara, falando que eu tava mentindo pra ele. Meu Deus. Teve uma hora que ele falou, eu vou lá pegar minha arma lá em cima, você quer ver? E eu falei, não. E o medo de fazer uma roleta russa, sei lá, brincar com aquilo, eu falei, não quero. Aí ele pegou e eu falei, pelo amor de Deus, me deixa embora. Aí ele começou a contar que ele tinha mais 3 filhos, parece. E esses filhos meninos moravam com a mãe dele em outro lugar, que eu não sei que lugar que era. Ele começou a falar isso pra mim e tal. Então, tudo de informação que eu conseguia pegar dele, eu ia tentando pegar e conversando com ele. Até um ponto que ele chegou e falou assim, olha, eu fui lá em cima, sua bolsa não tá lá. Aí ele falou, logo que eu cheguei, na noite anterior, ele tratava essa mulher por um nome. Tipo, os dois se fazendo um personagem. Ela chamava ele de uma coisa e ele chamava de outra. Só que é tão amador que tinha hora que eles esqueciam. Que eles se chamavam pelo próprio nome. Então, ele teve hora que ele falou, a fulana de tal, ela tá enciumada e ela jogou sua bolsa, acho que na hora que os homens estavam aqui, e sumiu sua bolsa. Não sei se eles levaram, não sei o que ela fez. Ela sumiu com as suas coisas. E aí tá. Aí ele pegou e ele teve uma hora que ele subiu, veio, trouxe um... Não, na verdade foi bem depois. Ele chegou e falou assim pra mim que ele só tinha um jeito de eu sair de lá, que era se eu fizesse alguma coisa com ele. Meu Deus. E, na verdade, ele já estava frustrado, porque a mulher dele estava enciumada, brava, né, reagindo com a atitude dele, e o homem que ele dizia que ia lá para me buscar para um sequestro, não chegava. Então, assim, ele já não sabia mais o que fazer comigo, essa era a verdade. E eu, pelo amor de Deus, me deixa embora, né? Eu falei assim, você tem filha, ainda falava pra ele, você tem filha, você ia gostar que fizesse com a sua filha? E falava um monte de coisa, tentava entrar no raciocínio dele, né? Nossa, Lê, que força. E aí eu fui sustentando isso, sabe? Levando ele nessa conversa. Até a hora que eu já não aguentava mais, eu queria sair dali. Eu já não tinha ido trabalhar, era meio de semana, eu não tinha ido trabalhar. E eu já estava preocupada, né? Naquela época não tinha celular, não tinha nada disso. E eu peguei e eu falei, pelo amor de Deus, me deixa embora, eu só quero ir embora daqui. E ele falou que eu tinha que fazer alguma coisa com ele. E eu cedi para que eu pudesse sair dali, né? E a gente estava ali num colchão muito sujo. O lugar era sujo, o lugar era muito sujo. Só tinha uma cobertinha daquelas, sabe aquelas cobertas de detento? Parece uma flanela, era tipo aquilo. E aí ele fez o que ele queria fazer e eu peguei e eu falei assim, coloquei minha roupa e ele saiu e voltou e ele tinha trazido um saco de pão, que eu acredito que ele também estava com fome, né, passou o dia inteiro sem comer, a noite inteira. Aí eu tava falando que não, e na noite anterior também ele tinha trazido um copo de leite e eu não queria, porque eu falei, vai ter veneno. Sim. Aí ele trouxe um pão, só que eu só fui comer, eu tava com fome. Porque eu vi ele comendo, porque ele falou assim, não, fica em paz, come aí, porque, tipo, não tô fazendo nada não, né? E ele tava comendo também, eu só comi nesse momento. E eu falava pra ele falava assim, eu não tô conseguindo achar suas coisas, não sei o que e tal. E eu só assim, só me deixa embora, pelo amor de Deus, só me deixa embora. Aí ele falou assim, eu vou embora, eu vou te levar lá fora. E aí eu vou levar, aí ela vai junto com você lá fora, acho que pra não dar muita bandeira, porque era uma mulher, né? E aí você vai, mas ele falou assim, aí eu tinha um relógio bonito da Citizen, ele falou assim, você deixa o seu relógio aqui, que depois, a hora que eu achar suas coisas, eu te devolvo o seu relógio. Meu Deus. Que era um meio de eu voltar, entendeu? Na verdade, eu não queria nada.
eu não queria a com bolsa, certeza. eu não queria mais nada. Você chegou a ficar ali quanto tempo? Essa hora que eu saí era 5 horas da tarde do outro dia. E eu tava com ele desde as 11 e pouco da noite. Aí eu peguei, ela foi comigo até lá fora. E eu falei pra ela só falava assim pra mim: não fala nada pra polícia, porque eu tenho filhos. Ela tinha mesmo uma criança que era recém-nascida, né? Eu tenho filhos e tal, e sabe, assim, pedindo pelo amor de Deus pra eu não... Eu falei, não vou falar nada não, eu só quero sair daqui e tal. E aí quando eu saí, Osma, eu tinha aquele R$1 e aquela ficha no bolso. Era a única coisa que eu tinha. Pelo menos, né? E esse R$1, na verdade, era o valor da condução naquela época, que o unitário do metrô era R$1. Aí eu subi, aí na hora que eu tava subindo ali a rua, eu já peguei, parei num orelhão, peguei a ficha, usei e passei um bip pra essa moça que tava comigo. Eu falei assim, ó, eu tô indo pra papelaria, que era onde eu trabalhava. E era lá na Rua Augusta. Eu falei, e não tinha fechado ainda, tava tarde, mas ela fechava às 6 horas. Eu falei, eu tô indo pra papelaria. Aí, ela não sabia de nada, não sabia de onde eu vinha, nem de onde eu ia, só passei isso no bip. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei lá na Consolação, ela tava lá na catraca. E aí eu peguei, usei esse unitário, esse dinheiro para pagar o unitário e fui. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, aonde você tava? Porque tá todo mundo atrás de você. Né? Tipo, a papelaria, viu que você não foi trabalhar. Eu tinha uma prima que trabalhava comigo nessa época, então assim, a família também tava me procurando, tava todo mundo me procurando. Não é normal, a Alessandra não vinha, não é avisar. Meu Deus, que coisa. E aí quando eu cheguei lá, é óbvio que... Você passou, meu Deus. Eu tive que meu chefe não tava nessa época, era um japonês, mas a família dele tava, eles me deram toda a assessoria. Você falou tudo ali pra eles? Falei, eles falaram, a papelaria já tava fechada, né? Eu tava no escritório. Eles falaram assim, ó, só tem uma coisa pra fazer, se você quiser a gente te leva na delegacia e pra você, né, registrar. E também porque assim, é meio que óbvio, quando você sofre um estupro, você só pode fazer um aborto. Naquela época eu não era evangélica. Você só pode fazer isso mediante um boletim de ocorrência. E eu peguei e falei, ele falou, então cabe você decidir, você quer ir, você não quer, você tem que estar ciente disso. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí eu fui na delegacia, tive que fazer corpo de delito, tive que ir no ML. Nossa, aí eu fiquei a madrugada todinha, no Hospital das Clínicas. Nunca imaginei que você passou por isso. Nem eu imaginei que eu ia passar por isso, sabe? Mas aí... a minha mãe, ela veio lá do interior, ela veio e ela me encontrou na porta do ML nesse dia. E eu falo pra você que nesse dia eu só precisava de um abraço. E ela não me deu esse abraço. E aí a moça que estava comigo, quando ela me viu, ela ficou indagando, porque na cabeça dela podia... né, muitas coisas, inclusive de eu ter fugido, porque a gente tinha brigado no dia anterior, de eu ter saído com alguém, né, então lógico que envolviam ciúmes também nessa conversa, e ela queria saber onde que eu tava e tal, e quando eu falei pra ela o que tinha acontecido, ela quase caiu no chão, quase desmaiou, eu tive que segurar ela, eu levanta, porque ela falou assim, não acredito, né, e aí, enfim, eu passei a madrugada toda lá. E aí depois disso, né, eu tive que fazer todo esse processo. Eu fui pra casa da minha mãe nessa época, eu fiquei uns 2, 3 meses sem trabalhar. Eu só ia pra São Paulo disfarçada, vamos dizer assim, eu nem usava óculos naquela época, ia com óculos da minha mãe. Porque na minha bolsa eu tinha uma agenda eletrônica, você lembra de agenda eletrônica? Porque a gente não tinha celular. Então na minha agenda tinha telefone de todo mundo. Eu não tinha nada dessas coisas. Então era só coisa moderna. Eu sou lá do mato, então lá não tinha nada dessas coisas, não. E aí ali nessa agenda eu anotava o telefone de todo mundo. E eu colocava mãe, tia. Então assim, quem quisesse fazer alguma maldade ou ligar para fazer um trote ou até coagir a pessoa, poderia pegar ali e sabia quem que era quem, porque tinha o nome, não era o nome da pessoa, mas era o nome da mãe, era mamãe, mãe, pai, sabe? E então, assim, as pessoas já estavam, da minha família, obviamente, já estavam avisadas que, né, minha agenda sumiu.
E eu comecei um tratamento, eu fui para o hospital ali das clínicas, eles me mandaram para um ginecologista que era muito conceituado dali. Fiz 3 meses de acompanhamento com esse homem, né? Graças a Deus, Deus não permitiu que eu ficasse grávida, mas eu peguei uma doença naquela época, né? Venérea, e eu tive que fazer esse tratamento. Fiquei 3 meses no médico. E assim, essa pessoa, ele teve que prestar depoimento porque... Ele foi pego. Então, como a justiça do Brasil sempre falha, nessa semana que aconteceu isso, eu tinha prestado depoimento na polícia, mas eles me encaminharam para a delegacia da mulher. E eu tive que ir lá, voltar nesse lugar, com o camburão e com os investigadores, e tinha uma escrivã também, uma delegada, e essa delegada, na verdade, ela não acreditou muito na minha história, sabe? Porque, na verdade, eu sempre ouço, assim, em outros podcasts, a pessoa ainda passa pela humilhação nas delegacias, né, quando vai dar queixa. Muitas não vão por causa disso também, né? Elas são muito mal recebidas, são muito maltratadas muitas das vezes. Sim. E aconteceu com você? Eu não fui maltratada, mas eu fui julgada. No sentido de... Nossa, também você estava assim? Não, pra você entender. Eles chamaram a minha mãe e perguntaram assim, existe a possibilidade da sua filha estar mentindo? Meu Deus. Ou dela estar usando droga? Porque é lógico, o homem era drogado. Se eu estava num lugar daquele ali, uma hora daquela, é aquela coisa de você estar num meio que já é suspeito, você é suspeito. Lógico que eu não tinha que procurar ele. Mas ela levantou um questionamento que veio do depoimento dele. Por quê? Porque eu tinha ido lá junto com eles e eu falei, ele tá vestido assim, ele tá com uma faca, ele tava com uma faca dentro da roupa, ele tá com uma faca, ele tem um brinco tal na orelha esquerda, ele tem eu fiquei muito tempo perto dele, ele tem uma cicatriz tal na orelha, e fui falando, a jaqueta dele é tal, fui falando tudo. A mulher é assim, tem criança tal, o quarto dele é o primeiro, você entendeu? Eu fui falando, o lugar onde eu fiquei era descendo, tal. Quando eu cheguei lá, eu fiquei dentro do camburão com a escrivã, né? Porque ele falou assim, a gente vai levar uma mulher pra você não ficar sozinha, né? E eles já fizeram a pressão, procuraram a minha bolsa e tudo quanto é lugar, subiram no telhado, nos lugares assim, foram no lugar que eu tinha ficado presa lá dentro e tal, e eles encontraram, eles falaram, a gente encontrou ele da mesma maneira que você falou, ele tava com a faca, ele tava com essa roupa, né, porque acho que ele, se eu não me engano, tinha sido no dia seguinte, né. E aí veio presa a mulher, ele... porque ela é cúmplice, né? Lógico. E outra, os dois estavam usando droga. Sim. Nessa época, a droga era ilícita, você não podia nem ser usuário. Lá em São Paulo hoje, lá no Brasil é liberado, né, pra uso. E aí... depois disso, a polícia ouviu o depoimento dele e ele falou que eu tinha ido lá atrás de droga, mas eu nunca nem me droguei, entendeu? Então assim, eles acreditaram que poderia ter sido uma verdade dele e eu tá mentindo. Aí eles perguntaram pra minha mãe, aí a minha mãe falou assim, não, minha filha não ia mentir por causa disso, a minha filha não ia mentir nisso não. E assim, eu vou falar pra você, apesar da distância que eu tinha da minha mãe, eu já agradeci a minha mãe por confiar em mim nesse dia. Porque... Talvez o abraço que ela não te dava é porque a pessoa só dá aquilo que ela tem, né? Que ela teve. Sim. Talvez ela não teve também, não sabia como dar, né? Então, Osma, eu entendo isso que você está falando, mas eu nunca tive isso no meu coração. Inclusive, quando eu tinha 12 anos, eu cheguei a pedir carinho pra minha mãe. Falei assim, mãe, você não me dá carinho? Ela falou assim, mas eu não tive da minha mãe. Então, isso. E eu falei assim, mas então o dia que eu tiver um filho, sim. eu não posso ser dessa maneira. Eu tenho que ser diferente, então quer dizer, eu não vou dar... Tanto é que eu sou bem grudada com a minha filha, né, hoje. Mas você acha que isso não... É lógico, você vai contar toda a sua história ainda, mas esse pensamento, esse seu sentimento e desejo não foi porque você conheceu a Deus depois ou já era antes? Não, eu tinha 12 anos quando eu falei isso pra ela. Não, mas assim, que eu vou ser diferente com a minha filha? Não, eu tinha 12 anos quando eu falei isso. Ah, você falou isso pra ela? Eu falei pra ela quando eu tinha 12 anos. Então, assim, eu já tinha em mente que eu não podia carregar aquilo que tinha sido me dado. Eu entendo que a gente só dá aquilo que a gente tem.
Mas eu acredito também nisso, que é uma decisão, né? Eu acredito, não é lógico, porque... Não é porque eu não tive que eu vou continuar. Foi isso que eu falei, exatamente isso. Não é porque eu não tive de você que eu não vou dar pra minha filha. Então eu quis dizer, não é porque você não teve da sua mãe, você não pode dar pra mim. Mas eu acredito que pessoas são pessoas e as pessoas são diferentes, não é verdade? Não porque eu tinha esse pensamento... Na verdade, será que... seria mais ou menos assim, aceitar, por exemplo, como que eu vou dizer? A pessoa se aceitar ser vitimista, será que usaria essa palavra? Eu não tive, também não vou dar. É uma decisão? Você está falando de comiseração. Comiseração, tipo assim, né? Comiseração. Se bota num lugar de piedade, né? Isso, de piedade. Não, eu nessa questão da minha mãe, eu acredito que é assim, a minha mãe... Não, a gente não teve esse laço. E assim, eu não estou julgando a minha mãe, muito pelo contrário. Eu perdoo ela pelas coisas que ela fez e pelas coisas que ela deixou de fazer. Porque assim, não pelo fato de, eu só dou aquilo que eu te dou. Que alguém me deu, o que eu recebo. Ou talvez a pessoa nem percebe também, né? Ela faz. Então, mas é o que eu tô te falando, a questão da personalidade da pessoa. Minha mãe já não é uma pessoa grudenta, eu acredito que nós temos personalidade, entendeu? Eu sou uma pessoa pegajosa, como sempre já me falaram que eu era muito carente. Então, assim, isso faz parte da minha natureza, mas não é da dela, né? Não só pelo histórico dela, mas pela personalidade dela. Então, assim, ela é uma construção daquilo que ela é, daquilo que Deus formou, daquilo que Deus fez, mas também daquilo que ela sofreu. Porque eu vejo, assim, a minha mãe muito como um siri, um caranguejo. Você já tentou pegar no caranguejo, ele é muito arisco, não é verdade? Qual que é a primeira impressão que ele vai fazer? Ele vai tentar picar a pessoa, né? E eu vejo isso muito na minha mãe. Eu acredito que ela foi machucada, assim. Eu acredito que ela recebeu palavras, talvez o acolhimento que talvez um dia ela também precisou, ela não teve. Eu tenho essa consciência hoje, lógico que também por ser cristã. Mas eu vejo assim que ela também precisa desse tratamento, sabe? Na verdade ela não é convertida. Mas eu entendo que por não ter tido muitas coisas, ou por ter recebido muito palavras, ou não ter tido apoio, auxílio, ela também se transformou na pessoa que ela é hoje. A minha mãe, ela se tornou mãe solteira, né, do meu irmão, muito jovem, a fim de sair de casa. Não deu certo, vamos dizer assim. Então, assim, minha avó que criou meu irmão também, eu fui criada pela minha outra avó. Então, assim, os planos de, acho que acredito toda mulher, toda mocinha, de crescer, ter uma família, casar, aquele sonho bonito de princesa não deu certo. E ela foi muito julgada pela minha avó, né, que era uma mulher muito severa, muito dura, nordestinos, né, meus avós eram nordestinos. Então, assim, ela recebeu muitas palavras, sabe, assim, a minha avó não me aceitou quando eu era bebê, meu irmão teve meningite, então minha avó meio que abraçou ele por causa de uma deficiência, N coisas. Então minha mãe sofreu todas essas coisas, sabe? De minha avó não aceitar eu dentro da casa dela, um monte de coisas, entendeu? Então assim, eu acredito que foi muito dura a vida com ela, né? Mas eu acredito que Deus, ele está presente, ele está próximo para quem clama a ele, como diz na Bíblia, né? Sereis achados de mim. Então assim, talvez se ela tivesse tido uma oportunidade de se aproximar de Deus nessa época mais jovem, talvez Deus teria feito uma mudança, né? Assim como foi comigo. Então, assim, eu vou passando dessa situação toda, né? Glória a Deus, assim... Você já tinha tipo... como que eu vou dizer? Um ranço de homem. Aí, com isso, só piorou, né? Você tinha, tipo, um sentimento negativo à figura masculina. Sim.
da falta de proteção, Sim, da aí, falta de credibilidade que eu vi nos homens. Aí depois acontece essa situação ainda, né? Sim. E aí eu acho Mas você concorda comigo que são situações que são armadas pelo inimigo? Sim. Porque hoje, eu entendendo as coisas espirituais, eu vejo os mesmos caminhos, por exemplo, assim, se eu for dialogar com uma moça ou um rapaz que seja, que caiu no pecado da prostituição, os mesmos caminhos que o diabo faz é o mesmo. Ele imita, tanto para mim, como foi lá atrás, assim como as outras pessoas, é o mesmo caminho. Mas o diabo age de várias maneiras. Por exemplo, esse foi o meu cativeiro. Tem pessoas que são presas, por exemplo, na droga, no homicídio, outras são na idolatria, são pecados diferentes, certo? Sim. Mas os caminhos que ele traça para cada pecado, se você for ver a história de outras pessoas que sofreram as mesmas coisas, é o mesmo. A questão do homossexualismo, uma família que é deslacerada, abandono, abuso, entendeu? São as mesmas histórias, as mesmas. As pessoas que caem no homossexualismo, em geral, são as mesmas mentiras, as mesmas histórias. As mesmas coisas que cria na cabeça da pessoa e fica soprando na mente, olha, você não vai gostar de homem porque nenhum deles presta, porque são mau caráter. É isso que o diabo pinta, entende? E o que ele faz? É te cercar de pessoas que são assim. Só que hoje muitas pessoas são cegas, porque tem pessoas hoje que ainda estão vivendo, né, neste pecado, vamos dizer assim, vivendo nessa situação, que nega isso que você está falando. Porque não tem conhecimento espiritual. Né? A gente, quando você vem para Cristo, eu acredito que é como se o quebra-cabeça montasse. Depois que eu comecei para a igreja, que foi através do pastor José Carlos, um homem de Deus que me ajudou muito, muitas coisas, lógico, o conhecimento espiritual que ele tinha, ele foi me elucidando muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu não entendi ainda as coisas espirituais, mas ele foi encaixando as coisas para mim de uma maneira que eu pudesse entender racionalmente. Hoje eu consigo ter um quebra-cabeça montado e eu consigo ver isso, mas quem está no pecado, como que enxerga isso? Porque na verdade quando a gente está no pecado, a gente é servo do diabo. Sim. Entendeu? A gente está servindo ele, a gente está fazendo o que ele quer. Não é verdade? Então a gente fica cego, a gente não sabe aonde ele está agindo. E você não sabe nem que você está trabalhando para ele, vamos dizer assim. Sim, verdade. Verdade. E fora isso tem outras coisas, né? As potestades, né? Que estão agindo ali na sua mente. Porque na verdade, Osma, eu nunca manifestei. Mas eu também era uma perturbada. Eu também, né, carregava demônios. Isso é certo. Não tem de onde tirar isso, entendeu? Sim. Demônio da prostituição, de depressão ou qualquer outra coisa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, né? Então, assim, eu já, lógico que eu já passei por momentos de depressão, mas esse não foi meu cativeiro, sabe? Tem pessoas que ficam aprisionadas dentro de casa, não tomam banho. Eu não tive esse problema, né? Já tive alguns momentos, alguns picos de depressão, mas tudo isso eu vejo que era um trabalhar do diabo na minha vida. Entendeu? Mas é isso. Então, com relação à homossexualidade, eu vivia isso e como você está falando desse ranço que eu tinha, sabe, eu vejo, sabe, Osma, que na verdade o fato de eu ter caído no homossexualismo foi mais uma estratégia do diabo. E eu vou te falar como. É como, por exemplo, um drogado, eu vou te explicar. O drogado, ele começa com cigarro. Aí ele fala assim, não, esse aí tá muito fraco pra você. Eu vou te dar outra coisa. Aí você vai fumar uma maconha. Ah, não, esse aí tá muito... Já deu, já. Vem aqui, tem o crack. E aí ele vai te passando outras coisas. Não, isso aí, não dá nada. Agora tem um negócio que tem uma sensação diferente. E vai criando novas emoções. Porque, na verdade, tudo isso às vezes é para fugir de uma realidade, às vezes é para enfrentar alguma coisa, né? Isso é de cada um. Às vezes a pessoa tá num casamento e o diabo tá, né, ali se manifestando em brigas, em contenda. Então, assim, são várias coisas que o diabo ele vai tramando na sua cabeça e vai te levando. E ele vai te levando a várias experiências que são dele. Comigo foi a mesma coisa. Te afundando. Sim, tipo assim, eu tinha envolvimento com rapazes, com homens, mas eu não tinha
assim, eu não queria mais namorar, eu não queria um casamento mais. Eu não queria mais isso. Entendeu? É que era você tinha tanto com homem como com mulher. Né? Sim, e aí o que ele fazia? O que ele fazia? Então agora eu vou te dar outra experiência. Vem aqui, agora você vai sair com mulher. E foi assim que ele foi me afundando em pecados sexuais. Não é a questão do homossexualismo, ou se era com homem, se era com mulher. Sim. Eram pecados sexuais. Não, ele com um tá dando, então você vai sair com 2, vai sair com 3, e aí você vai sair com mulher, vai sair com homem junto, e era uma bagunça, sabe? Assim, era muita sujeira, sabe? E é isso que ele faz. É coisa. Eu me lembro que uma vez eu tinha assistido um filme muito conhecido com uma loira, como que é o nome dela? Sharon Stone, que ela é bem famoso. É um filme bem. Muita luxúria e lascívia, sabe? Será que é Vestido para Matar? Não, é um que ela sai com um advogado lá e tal. E esse filme é uma sequência. E aí tem um dos últimos filmes que, logo no começo do filme, ela pega e ela começa a ter um ato sexual dentro do carro com um homem que ela tá saindo. E ela quer, na hora que ele tá dirigindo, numa situação muito perigosa, ele tá dirigindo muito rápido, veloz, e ele pega uma estrada e tipo assim, eles estão tendo aquele ato no meio de tudo isso, e ele começa a correr até a hora que ele cai no rio. Só que assim, era uma manipulação demoníaca nessa mulher, e ela sai do carro e o cara morre. E ele era um cara famoso. Então, lógico que depois que eu vim para Cristo, eu comecei a pensar naquilo ali, porque era um pecado da luxúria, era um pecado sexual. Como que eu falo para você? O demônio da sexualidade, ele é um negócio que não é normal. Por isso que tem gente aquela pastora Sarah Shiva, que ela tá até hoje sem casar, mas ela era assim, uma pessoa que tinha uma vida muito também atribulada na sexualidade. E eu vejo nesse filme, só o começo desse filme aí, num pecado muito grande, porque é um negócio que te cega, você não tem domínio. Tipo assim, você não tem parada, não tem fim. Você só quer mais. Essa mulher já tinha estado em outros filmes, né? E esse daí acho que foi um posterior. E é tipo assim, aquele pecado sexual que não tem fim. E é a mesma ação do diabo. Ele vai fazendo você viver e não, vou te dar mais. E matando. É como a droga, entendeu? É um vício. Destruindo vidas. E Osma, ele usa você para destruir outras vidas, vamos dizer assim. Em vidas e casamentos. A sua, né? Sim. E assim, na questão sexual, é um negócio que não, vou te dar mais, é mais prazer, mais diferente, mas não tem fim, é um vício, o pecado sexual é um vício, você não consegue ter domínio de você, sabe? Então assim, eu vejo isso, Osma, porque quando eu realmente aceitei Cristo e eu tava num processo de libertação, nossa, eu já contei isso, eu não conseguia tomar banho. Eu tinha que entrar, tomar banho rápido e sair do banheiro rápido, porque senão eu pecava, entendeu? Eu sempre trabalhei com negócio de internet, de marketing, de publicidade, de fazer cartazes, essas coisas. E eu não podia entrar na internet, eu entrava na internet e aparecia imagem no meu computador. Aparecia direto na internet e tal, então eu tinha que fugir dessas coisas, porque eu tinha que estar em santidade, eu já estava na igreja, eu tinha que negar minha carne. Ainda te cercava de todas as formas, né? Querendo te derrubar. Osma, de verdade, o diabo não vai desistir da gente. Nunca, né? Até o nosso último suspiro, ele vai lutar. Só que assim, naquela época... Ele sabe qual é a fraqueza. Ele sabe qual é a fraqueza. Por isso que nós não podemos abrir nossa boca para declarar nossa fraqueza. Sim. Então, o que ele faz? Ele vai te perseguir. Naquela época era mais frequente, porque ele batia na porta, eu abria a porta, ele entrava, então ele fazia a festa, certo? A partir do momento que ele começou a abrir a porta, às vezes eu abria, às vezes eu fechava, às vezes eu não abria, você entende? Ele começou a diminuir a frequência. E isso vai diminuindo. E esse é o processo da libertação. Até o momento, não é que ele não vem mais. Santo que vai te fortalecendo para você resistir. Com certeza. E outra, eu acho que o amor é Cristo, né? Sim. Depois que você começa a amar a Deus, você entende que você não pode mais pecar contra Deus. E essa consciência de quem é Deus na sua vida te faz amar a Deus e te falar
eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso entristecer o coração do meu pai, né? E era isso que eu tava, foi no meu processo da libertação, que eu falei, eu não posso mais pecar. Eu não tenho condições de trair um Deus que cuidou tanto de mim, me deu tanto livramento. E assim, eu fugia do pecado, nossa. Quantas vezes passava uma mulher na minha frente, eu tava olhando e de repente eu ficava com o Tiago 4,7 na cabeça, né? Foge do diabo, né? Resiste ao diabo, né? E ele fugirá de vós, e tantos outros versículos que falam sobre o pecado. E eu tentava fugir disso, fugir da carne, fugir de imagem, porque você está no caminho certo com Deus, aí parece que aperta mais, né? Já chegou vezes que eu tava chegando na igreja e recebendo cantada no telefone de pessoa que não sabia, de mulher que eu sabia. Recebia foto de mulher sem roupa, sabe? Eu tava indo pra igreja e eu falava, Deus, o que é isso? E assim, eu acredito que tem a permissão de Deus, que Deus ele vai nos provar, na verdade. Esse é um processo e ele vai querer saber, e aí, você quer mesmo estar junto comigo? Você quer mesmo me servir? Então suporta, então aguenta. É difícil, é difícil. Eu passei por um tempo assim muito difícil, que eu precisava de orações do pastor e eu sabia que ele estava orando por mim, é missionário. De vezes que eu vou falar, eu acredito que esse foi um dos ápices assim da minha resistência, sabe? De eu estar a ponto de pecar, Osma, e de me ajoelhar na cama e puxar a Bíblia e falar assim, Deus, eu preciso, fala comigo. Fala comigo, porque senão eu peco. E eu abri a Bíblia e Deus falava assim sobre o pecado das nossas mãos. E eu falei, Deus, e eu chorei tanto nesse dia. Então, assim, por isso que a Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós sabemos a quem buscar nessa hora. E eu acredito que Deus, no processo de libertação, Ele vai te levar até esse lugar. É um processo, Ele vai te levar até esse lugar para saber se você realmente está resistindo. É difícil? Porque é difícil você resistir à sua carne. E a nossa carne está em tudo, está no falar, não é só no pecado da prostituição, não é só no vício, não é só no alcoolismo, não é só eu bebia, eu tive bar, né? Eu tive balada gay aqui no Japão. Então, assim... E renunciou tudo a isso por amor a Cristo. Sim, eu renunciei. Quando conhecereis a verdade vos libertará, né? É verdade. E eu vou falar pra você que eu não sinto falta. Mas o diabo, ele faz de tudo pra te tentar. Ele ao longo do tempo, como eu disse, ele vai vir menos vezes, mas ele vai vir. Como eu diz meu esposo... Porque eu fui fumante, né? Na minha adolescência, na juventude. E em vez em quando ele parece que faz você sentir o cheiro, o gostinho, sim. Acender um cigarro, sim. Porque para quem fuma, o prazer de acender o cigarro não tem nada assim, nossa. Mas você... Só que aí ele faz você lembrar desse momento, aí você, lógico, você rejeita. Sim. Você fala, não, eu sou de... Né, desde que você falou, desde então você resistiu, há 25 anos de conversão também, nunca mais, sim. Porque eu resisto. Sim. Mas ele tenta. É lógico que ele tenta. Osma, a questão da bebida, eu sabia fazer drink, né? Mas eu bebia cerveja também. E o diabo, ele nunca tinha me tentado nessa questão da bebida. Mas um dia, eu tava lá no Brasil. E a minha mãe, ela tava num vício de beber cerveja todo dia. Aí um dia ela tava sentada na minha frente e ela pegou uma lata assim e ela abriu. Pensei, você vai ver. Ah, aquele barulho. Sabe aquele? Sim. E aí subiu aquele cheiro da cerveja. Aquele dia eu senti o cheiro da cerveja. Mas aquilo nunca me incomodou, sabe? O fato de estar perto, assim, nunca me incomodou. Mas aquele dia eu senti o cheiro da cerveja. Eu falei, maldito. Porque eu sabia que aquilo era pra me tentar. É o que você tá falando. A questão do fumar, eu não fumava. Mas a questão sabe o barulho do isqueiro? Sim. O barulho do isqueiro, o barulho da lata. Que eu me lembro, entendeu? Que quando, por exemplo, né? Eu fumava, ninguém podia acender pra mim, porque se acendesse, era como se eu não tivesse fumado aquele cigarro. Eu tinha que acender, porque eu não sei o porquê. O prazer de acender o cigarro. É um vício. Sabia? E se alguém também falava, me dá um trago aí, né? Até ruim. Mas assim, é uma experiência que a gente viveu e que a gente venceu pelo poder do nome de Jesus.
Se alguém pedisse, eu fumava outro em seguida, porque pra mim não tive o prazer. Estava completo. Sim. Era assim. Não, é verdade. E ele traz mesmo, essa tentação vem e fala, nossa, e parece que você sente, sabe? Assim, sim, faz você se lembrar, né? Sim. E aí você fala, não, eu já venci, né? Mas o que eu falo, sabe, Osma? Na verdade, só sente falta aquele que já sentiu o gosto. Por exemplo, eu não gosto de camarão. Eu já comi camarão enganada, vou dizer assim pra você. Mas eu não tenho o sabor, nossa, vou comer um camarão. Se eu sempre vim falar pra Alessandra, fiz um camarão, olha, pra mim, desculpa, mas não vai surtir efeito nenhum, porque eu não sei o gosto. Eu não sinto falta do gosto. E o pecado é assim. Sim. Quando você já experimentou, você sabe o gosto que tem e você sente falta. É a mesma coisa que eu falar assim, nossa, eu queria comer uma lasanha com aquele molho branco escorrendo e aquela carne moída. Você já vai logo imaginar, porque você sabe o gosto que tem, a sua boca enche de água, já vem aquele sabor, a imagem, a lembrança, talvez o cheiro, e você se recorda. E o pecado é desse jeito. Quando você já experimentou, você sente falta. Agora, quando você nunca experimentou, o jovem que se mantém em santidade, que não polui a sua mente de imagem pornográfica, olha, é a coisa mais saudável que tem, porque isso afeta o casamento depois, posteriormente. As imagens, elas demoram e muitas das vezes não saem nunca mais da sua cabeça. Eu lembro que o Asaf Borba, quando falava isso, ele sempre foi cristão, né? Sim. Ele sempre foi cristão. Mas ele trabalhava num escritório e aí um amigo da onça, vamos dizer assim, pegou e deixou uma revista pornográfica eu ouvi aberta, esse testemunho, eu não sabia quem era. Ele, assim, na mesa dele. Eu vi esse testemunho. Ele era cristão, eu nunca tinha visto, mas como ele chegou e estava aberto ali, ele olhou. E ele disse que por anos atormentou ele essa imagem. Por anos. É verdade. Atormentou ele. E a minha mente é muito fértil, muito. Assim, se você... porque eu trabalho com imagem também. Então vamos supor, você fala assim pra mim, Alessandra, eu tô querendo montar uma empresa e a minha empresa vai ser toda pintada de lilás. Eu já começo a imaginar a imagem do logotipo que vai ser sua empresa. Eu já começo a imaginar tudo isso, porque flui muito rápido. Imagina com cenas. Sim. Que eu assisti muitos filmes, eu vi muitas revistas e isso poluiu muito a minha mente, sabe? Na verdade, pra falar a verdade, tinha revista pornográfica dentro da minha casa, que era da minha mãe. Não sei nem por que ela tinha isso. Porque minha mãe, nessa época, ela tava solteira, né? Ela era divorciada do meu pai. E foi nisso que eu comecei a me afundar na pornografia, sabe? De ver imagem de mulheres e tal. Então o diabo, ele começou a lançar semente desde cedo. Por isso que a gente fala assim, tem uma filha adolescente, 12 anos, 13 anos. É muito cedo pra falar isso. Então, assim, essas imagens ficaram durante muito tempo, assim, muito fixadas na minha mente, sabe? E eu falo pra você, isso afeta tanto o casamento. Eu me lembro de um testemunho que eu vi, foi acho que até o pastor Lucinho que estava contando de um rapaz que se casou. E ele tinha casado e ele ficou muito tempo preso na pornografia. E pouco tempo de casado, ele veio falar pro pastor, ele falou assim, não, eu quero me separar da minha esposa. E ele falou, por que você quer se separar? Acabou de... orou, ficou um tempão aí, né, esperando a varoa, e agora que você casa, você quer separar. Ah, não, é porque ela não é a mulher que eu idealizei. Porque assim, lógico que eles casaram em santidade. Mas aí você casa em santidade, ela não era aquela figura daquela mulher que ele assistia nos filmes pornográficos. E ele pintou um tipo de mulher que não era uma mulher tradicional. Porque aquilo é uma mentira. O diabo pinta mentira. E ele queria se separar da mulher dele. Ele falou, não, rapaz, a sua esposa é uma mulher de verdade. Aquilo tudo ali é o que o diabo mentiu pra você a vida inteira, né? Então, assim, isso estraga o casamento. Então, os jovens que pudessem abster de imagens, lança fora isso, porque isso pode estragar a sua vida futura no casamento. Não é verdade? Aí depois você teve um encontro com Jesus, então? Então, aí eu vim pro Japão, né? Eu tava com esse relacionamento com essa moça, eu deixei ela no Brasil e vim pra cá, mas eu continuei junto com ela. Mesmo à distância, eu fiquei acho que uns 11 anos com ela. À distância? No todo, eu fiquei 11 anos com ela. No todo. E aí, eu
vim pra cá, mas era aquilo, né? Ninguém era de ninguém, né? Tipo assim, todo mundo se trai, todo mundo se sabe. E eu vim pro Japão e eu me lembro que eu me envolvi com um rapaz. Eu fui morar com esse rapaz, foi o único rapaz que eu morei sem ser meu esposo. Fui morar com esse rapaz e depois eu comecei a me envolver com mulheres, me envolver. Na verdade, eu nunca fiquei sozinha. Nunca fiquei sozinha. Não, você não tá namorando, não. Muito difícil eu não estar com alguém. Era assim, era realmente meu cativeiro. Porque o diabo me aprisionava era no coração, era nisso. Então, eu comecei a me envolver com esse rapaz, e depois disso eu caí e comecei a ficar com moças, né? Me envolver com moças, até que eu conheci uma moça e fui morar com ela. E eu morava lá no Tiriudante nessa época, né? E depois eu vim morar aqui em Okazaki. E assim, ela tinha um filho, né? E é muito complicado porque quando você envolve uma criança no meio disso, né? Uma responsabilidade, né? O pai dele era vivo, morava lá em Hamamatsu, nem sei se esse homem, ele provavelmente mora lá, né? E ele não deixou de ter a figura paterna dentro de casa, né? Até então, até ela me conhecer, eles moravam juntos. Mas é assim, quando você se envolve com uma pessoa num pecado, que na verdade eu mesmo sabia que eu ia fazer coisa errada. A gente sabe, né? A criança desde cedo já é ensinada que se enfiar o dedo na tomada dá choque, né? E se ela não é ensinada pelo pai e pela mãe, ele vai tomar um choque. Sim. Então ele vai saber também. Então eu sabia que aquilo era errado que eu fazia e, enfim, que era um pecado. Mas você foi morar com uma moça e ela tinha uma criança. Sim. Aí você ficou... Isso, de alguma forma, pesou no seu coração por ter uma criança envolvida. Sim. Né? Sim. Que você, como né, você mesmo falou, você sabia que você fazia e sabia que não era certo. Que não era certo. Sim. Então, mas daí, como que foi depois disso? Você continuou com essa pessoa? O que te levou a... Quanto tempo você ficou nesse relacionamento, sim. Né, até você vir para Cristo? Então, Osma, eu acredito que eu fiquei uns 4 anos morando com ela. Eu já não tinha mais esse relacionamento lá no Brasil, já tinha terminado, né, aquele relacionamento. E eu fiquei com essa moça mais ou menos uns 4 anos. E foi bem nessa época que eu tive um encontro com Cristo. Né? O que aconteceu foi muito interessante e isso só caiu a ficha pra mim depois. Teve uma vez, ela tinha apêndice, sabe? Quando a pessoa tem que fazer a cirurgia. Na verdade, ela não tinha feito ainda, então ela sentia muitas dores. O fato de ficar muito tempo sem comer e tal, ela sentia dores e tal. Aí teve um dia que ela tava muito mal. E eu lembro que eu tava com a mão em cima e eu comecei a orar, mesmo no pecado, mesmo sem saber. Eu fiquei falando com Deus ali, eu coloquei a mão em cima e falei... Deus, tira essa dor dela, porque ela sofria muito com essa dor, né? Eu falei, Deus, tira essa dor dela, e comecei a orar ali, sabe? Colocando a mão em cima. E aí, bateram na porta, tocaram a campainha, lá no Tiriudante eu morava. E eu fui atender. E eram os rapazes. Eram uns 3 rapazes, mais ou menos, e eles eram da Igreja Universal. Aí eles vieram falar comigo, eles falaram assim, você tem um tempo? Eu falei, tenho. Na verdade, eu não tinha muita paciência pra crente nessa época. Mas tudo bem. A maioria que hoje é cristão não tinha paciência. Não tinha. Eu era uma delas. Não tinha muito, não tolerava muito. E aí eles começaram a falar de Jesus e falar da igreja e tal, não sei o quê. E eu não sei se eu me esquivei, eu não me lembro disso, se eu me esquivei e tal, mas geralmente eu faço isso, né? Assim, vou me esquivando da conversa e saio. E eles falaram assim... Antes de você entrar, sabe que você pode fazer uma oração conosco? Eu falei, tá bom. E eles fizeram uma oração comigo. E hoje, eu olho para trás e eu acho que naquele dia eu aceitei Jesus. Mesmo sem saber o que eu estava fazendo, eu fiz uma oração com esses meninos. Eram 3 jovens, né? 3 rapazes. E eu acredito que nesse dia eu aceitei Jesus. E aí eu voltei para dentro. Porque aceitar Jesus é uma coisa e viver o processo da transformação é outro, sim, né? Sim. Que às vezes você pode aceitar Jesus e não viver sem esse consciência, processo, né? Sem e consciência. Não viver esse processo e
E como que eu vou dizer, não ser salvo, porque a salvação faz parte do processo, Sim. né? Mas eu acredito, Osma, numa caminhada. Sim. E essa caminhada inclui o dia do basta de Deus. Sim. O dia que ele fala, não, chega. Ou o dia de eu vou te pegar. A sabe não assim? ser que você aceite Jesus e morra em seguida igual sim. Igual o malfeitor da cruz. Sim. Sim. Não, eu acredito nisso também. Sim. Mas nesse dia, aí eu voltei lá pra dentro, ela perguntou quem era. E eu falei, eram 3 rapazes assim. E aí comecei a falar disso, e como ela tinha sido da igreja, ela começou a me ensinar as coisas. Aí ela começou a falar, então não sei o quê. E aquilo foi me dando uma paz, sabe? E a dor dela saiu. Porque a gente começou a falar das coisas de Deus e a dor dela saiu. E aí, tá. Aí o que aconteceu? Teve um episódio que a mãe dela ia vir pra cá pra passear. E aí a gente, né, programou tudo pra que ela viesse pra cá e tal. E aí ela vinha ficar, ia conhecer o neto, porque acho que ela não conhecia o menino ainda. E a mãe dela veio. E a mãe dela, ela é intercessora de uma igreja lá no Brasil. E ela foi ganha por ela quando estava na igreja. Ela que ganhou a mãe para Cristo. Oh. E na verdade ela não permaneceu e a mãe continuou. E assim, eu ficava muito tempo conversando com essa senhora. Quando ela chegou aqui, eu ficava muito tempo conversando com ela. Ela ficava falando sobre as visitas, como ela era intercessora, ela visitava muito hospital. E ela ia onde tinha os aidéticos, as pessoas que tinham câncer, que estavam em estado terminal, que estavam internado ali, estavam muito mal. E ela tentava orar com essas pessoas, falar de Jesus e tal. E eu ficava muito entretida nessa conversa, sabe? E eu gostava de ficar conversando com ela, ela contava essas experiências. Eu gostava muito de ouvir ela falando sobre isso. E aí teve um dia que ela falou assim, olha, ela era daquela igreja do missionário, como é que é o nome dele? O R.R. Soares? Esse, exatamente. Eu acho que era lá em Caria. E ela falou assim, olha, vamos levar a mamãe lá na igreja, né? E aí a gente foi, levou ela, eu não entrei, a gente só deixou ela, depois a gente foi buscar. E aí antes dela ir embora, ela falou assim, nós vamos levar a mamãe na igreja, mas ela quer que a gente fique na igreja. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui na igreja, mas olha, eu vou falar pra você, eu não lembro de nada do que foi falado naquele dia, não lembro de nada. Eu lembro que acho que era Santa Ceia. E aí eu fui na igreja, não me lembro de nada e tal, fui pra agradar ela, pra falar a verdade. Só que naquele dia eu tinha tido uma discussão com ela. E eu me lembro que eu deixei o carro estacionado lá no Tirio Dante, naquela época não tinha aqueles pinos, as pessoas estacionavam tudo nas praças ali, naquelas ruínas que tinha ali. E aí eu estacionei o carro e aí a gente foi pro apartamento. Quando a gente chegou lá, a gente tinha discutido. Antes da gente, a hora que ela virou assim, no carro seguinte, tinha um papel de evangelização grudado no outro carro, no para-brisa. Aí ela pegou, ela falou assim, eu falei, mas o que é isso? É da igreja e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mas, eu falei, mas você vai levar? Foi deixado no carro, né? Aí ela falou, não, eu vou levar porque vai que eu posso dar pra alguém. Aí tá. Aí era uma igreja, uma Assembleia de Deus que tinha ali pertinho de Tirio, na Ituacem. Não existe mais essa igreja. Oh. E esse pastor, há pouco tempo eu descobri que acho que ele ainda está aqui no Japão, ele chama Jorge. É um senhor de cor muito alto, esse era o pastor, ele vinha de lá aqui nessa igreja. Mas tinha os obreiros aqui, né? Tinha a diácona, a diaconisa e tal. E aí ela pegou e levou esse panfleto para casa. Tá. Aí a gente discutiu, e ela pegou e estava se arrumando e ia sair. Eu falei, você vai para onde? Aí ela pegou e falou assim, eu vou pra igreja. Eu falei, você acabou de vir da igreja, você vai pra igreja? Aí ela falou assim, eu vou. Você quer ir comigo? Eu falei, não. Aí ela pegou, a gente não tava discutindo, brigando, ela tava falando normal, né? Porque a mãe dela tava em casa. Aí ela pegou e foi sozinha, ela foi pra lá. Nesse dia, ela voltou cheia de, vamos dizer, boas novas. Deus falou muito com ela, usou uma missionária, a missionária Cleonice, acho que você conhece. Sim. Tá no Brasil hoje, tem um ministério. Ela usou, e esse dia tinha sido o último dia de campanha. Só que, até então a gente não sabia disso, a gente achava que ela era dessa igreja. Aí ela pegou e ela falou assim, que ela profetizou 6 ou 5 coisas na vida dela, e eu vi todas essas coisas acontecendo na vida dela, depois. E aí ela
falou dessa missionária e tal, e ela estava muito entusiasmada, e aquilo me deixou assim, um tanto quanto curiosa, vou te falar. Te impactou também, né? Eu falei, quem que é essa pessoa? Eu quero conhecer. E aí ela tinha pegado os dias dos cultos e tal, e a gente começou a ir. E nisso, assim, eu queria conhecer essa missionária. Na verdade, eu creio que foi um chamariz de Deus. E ter colocado essa curiosidade, né? E aí eu comecei a ir na igreja. E eu fiquei uns 3 meses indo na igreja. Eu já tinha aceitado Jesus, aceitei Jesus em casa junto com ela. Depois ela falou assim, mas eu acho que o certo é você aceitar na igreja com o pastor, o dia que ele vir e tal. Aí eu fui na igreja, aceitei Jesus. Nesse tempo, Deus já estava trabalhando, porque eu já estava recebendo a palavra, eu já estava ouvindo a palavra, tinha muita coisa que eu não entendia, mas eu anotava tudo num caderninho, e eu ficava lá na frente, nossa, não passava nada. E assim, eu já tinha sede, sabe? Às vezes eu estava indo trabalhar de noite e eu queria estar indo para a igreja numa quarta-feira, sabe assim? E eu tinha vontade de aprender e tal, e eu demorei 3 meses até conhecer essa missionária, porque eu não sabia onde ela era, né? E outra, ninguém sabia. Que eu tava ali esperando o dia que eu conhecesse ela, porque eu tava curiosa. Mas é a missionária Cleonice. Era a missionária Cleonice. Só a moça que tava comigo que sabia, né? E aí ela pegou e acho que eles chamaram ela para uma campanha. E ela falou, essa missionária aí, que é aquela missionária lá, tal, não sei o que. Eu falei, interessante. Então, enfim, eu vou conhecer ela. Aí eu me lembro que ela chegou, e quando ela chegou, ela falou assim, ela chegou. E eu olhei pra trás e falei, essa missionária. E naquele dia eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu tô há 3 meses nessa igreja porque eu queria conhecer essa mulher, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo. O que? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo. E olha só que interessante como Deus age. A gente estava em casa, não sei se tinha sido no mesmo dia, na mesma semana. Ela ouviu um louvor da Cassiane que... uma bênção, que chama? Uma bênção. Preciso de uma bênção pra desistir, sabe assim? Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Aí ela falou assim pra mim, eu lembro de você quando eu ouço o louvor. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você tá perseverando numa bênção e você tá indo na igreja procurando essa bênção, porque eu queria conhecer essa missionária, porque eu sabia que tinha algo de Deus. E ela falou assim, você tá perseverando nisso, como Jacó fez, e começou a explicar, porque eu também não tinha entendimento. Sim. Aí tá, aí nesse dia, ela sempre louva quando ela vai pregar. Ela foi louvar, e adivinha que louvor que ela foi louvar? Esse louvor. Aí ela começou a louvar assim, andando pra lá e pra cá no púlpito. E aí eu lembro que eu tava com o garoto, né, filho dela assim, no meu braço. E aí, quando ela acabou o louvor, ela desceu do púlpito e veio na minha direção. Aí o menino tava até nervoso, porque ela tava... Aí ela já começou a falar um monte de coisas ali, porque eu já tinha orado a Deus. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor hoje vai falar comigo. Lógico que Deus já tinha falado comigo de outras maneiras, mas tinha coisa que eu não entendi. E ela entregou um monte de coisa ali pra mim, assim, e foi uma bênção, sabe, realmente. Eu peguei o contato dessa missionária e tal. Aí teve um dia que eu chamei ela em casa e ela foi junto com uma mulher lá que era a obreira da igreja que ela era, acho que ela era da Avivamento da Feira nessa época. Sim. E ela foi com essa obreira lá em casa, ficou bastante tempo lá em casa, conversando. E Deus fez as coisas de uma maneira, olha pra você ver, naquela época eles trabalhavam na Sony, ela e o pastor Inouye. E entrou uma crise no Japão. 2008 deve ser. Antes. Foi antes, 2008? Será que foi do Trade Center lá, da torre? Que lá também 2000. Não, acho que foi... 2008. Eu não sei se foi acho que foi nessa época de 2008. O que aconteceu? Eles perderam o serviço, eles tinham acabado de chegar no Japão, acho que estavam uns 3 meses. E eu falei assim, aí eles estavam na casa de um casal aqui, o casaco, e depois eu falei, se vocês quiserem, pode ficar aqui em casa. E eu já tava indo na igreja e tal... Eu comecei a ir na igreja com eles também, no Avivamento, porque aquela igreja fechou. Você ainda tava com a menina? Tava. E aí o pastor falou assim pra ela, Cleonice, vai pra dentro do antro do Satanás, vamos dizer assim, né? Ela falou, fique em paz. E eles foram pra dentro de casa. A Luana, né, que era a filha, e eles ficaram na minha casa um tempinho lá, não acredito, 1 mês, 2 meses. E Deus foi trabalhando, a gente orava de madrugada.
Ele, muitas das vezes eu queria saber as coisas da Bíblia, ele vinha com a palavra, abria, conversava comigo, sabe? E me explicava as coisas, aí ela falava assim, a Alessandra não vai permanecer na presença de Deus. Ele falou assim, porque era aquela coisa de me comparar com a outra pessoa, porque ela já tinha estado na igreja ou não, né? Uhum. Aí ele falou assim, ela vai ficar na igreja. Aí ela falou, por que você acha isso? Porque ela é curiosa, ela quer saber das coisas de Deus. E aí, lógico, que o tempo passou, foi melhorando, eles arranjaram o apartamento deles, eles saíram e tal, assim. Aí a gente se distanciou, eu comecei na mesma igreja deles, a outra igreja já tinha fechado, né, lógico, começou a crise, enfim, né. E eu comecei na igreja deles, até o dia que ela falou assim pra mim, eu não quero ir mais. Eles já não estavam mais em casa, ela falou assim, não quero ir mais. Eu falei, por que você não quer ir mais? Eu não quero. Aí eu comecei a esfriar e também não comecei a ir mais na igreja. E aí o diabo começou a agir, né? Aí eu comecei... A gente parou de ir pra igreja. A gente começou a ter uma balada gay. Comecei a fazer... A gente tinha uma casa noturna lá em Nagoya. E... Óbvio que é onde o diabo fazia a festa, né? E eu me lembro que, assim, eu já tinha ouvido a palavra de Deus aí nesse momento. Teve um dia que teve um evento lá que eu chamei um rapaz para fazer esse evento. Era um rapaz alto, bem magro, cabelo bem encaracolado, bem magro assim, e ele, eu acho que era estilista, ele costura, não sei o que ele faz. E aí ele falou assim, olha, como o espaço é muito pequeno, eu vou ficar lá fora, você vai lá fora e me chama na hora da apresentação e me leva até lá dentro. Eu falei, tá bom. Aí tava todo mundo da equipe esperando e eu que ia chamar esse rapaz. E ele chegou com um negócio que parecia um boneco de pano. Acredito que ele que tinha costurado. E na hora que ele chegou assim, ele pegou e chegou no momento e eu fui lá chamar. Quando eu cheguei na porta, eu abri a porta para ele entrar, ele estava vestido de Jesus Cristo. Nossa. Ele estava sem camisa, com um pano enrolado aqui na cintura, que ele era bem magrinho, aqui, meio cor de bege, meio sarja, né? Tecido rústico. E o cabelo meio molhado, bem encaracolado, parecia Jesus mesmo, com uma coroa assim que ele tinha feito. E aquele boneco, a hora que ele entrou, ele pegou, era a cruz. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assustada. E aí ele veio carregando aquela cruz. E eu passando no meio, e tinha muitas pessoas que olhavam pra mim assim, do tipo, oi, o que é isso? Porque apesar de a gente estar no pecado, a gente tem consciência daquilo que é errado, é aquilo que eu tava falando. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu olhei pra ela assim, na hora que eu tava chegando lá, e ela com o olho estatelado assim pra cima de mim, e eu, meu Deus. Aí eu peguei, eu só deixei esse rapaz lá e eu saí. Eu saí, porque eu não suportei aquilo. Eu saí, eu desci 2 lances de escada onde era o subsolo desse prédio, e eu sentei na escada e eu chorava. Eu, meu Deus, por que isso? E o que é isso? O que é isso, sabe? Assim, eu falei, eu não consigo suportar um negócio desse, sabe? Pra mim aquilo foi um tapa na cara. Mas por que ele foi vestido de Jesus? Eu sei que era um espetáculo. Eu não fiquei lá. Não, pra você ver, nessa cena, tinha uma outra pessoa que ia ser um ator que ia, de coadjuvante com ele, que ia fazer o papel de um malfeitor que ia chicotear Jesus. Aquilo era um espetáculo. Não, mas, nossa, mas olha o tema, né? Na verdade o diabo faz isso pra difamar. Mas sim, eu creio que nisso Deus quis me mostrar algo. Sabe, assim, foi uma permissão de Deus. Para que Deus viesse dizer, olha aqui, você estava comendo o banquete na minha casa, olha onde você está. Aquilo foi um tapa para mim, eu não suportei. Aí daqui a pouco ela estava me ligando e eu falei, escuta, desculpa, eu não consigo ficar aí. Ela falou assim, eu também não, mas eu tô aqui. Eu falei, eu não consigo. Eu estava destruída. E aí, aí a gente tinha essa balada, enfim, depois aconteceu um monte de coisa, porque nesse mundo ninguém é de ninguém. Meio da prostituição, ninguém é de ninguém. Eu descobri que ela tinha começado a me trair, ela começou a ter um bar, a gente tinha um bar aqui em Okazaki, e depois ela começou a trabalhar num bar lá em Nagoya, aí a gente, né, terminou porque eu tinha descoberto isso. Na verdade, nessa época eu tinha começado a trabalhar na Sony, comecei a trabalhar com a Valéria falava de... A gente falava sobre tudo, família, né, filho, ela falava sobre filho, eu não tinha filho na época. Eu falar de Jesus, falar da igreja dela e tal, não sei o quê. E nessa época teve um dia que ela
veio falar, ela falou de mim pro pastor José Carlos, e ela falou assim, tem uma amiga lá que trabalha comigo e ela é homossexual. Ele falou assim, traz ela aqui. Né? E ele tava para ir pro Brasil. E aí, como a nossa conversa era diária, né? Teve um dia que ela chegou e ela falou assim, meu pastor chegou, nossa, eu cheguei cheio de alegria para dar um abraço nele. Quando eu fui dar um abraço, ele veio perguntar de você. Aí, isso me despertou uma curiosidade, sabe? Até então eu tava numa boa. Aí eu falei de mim, e eu ainda morava com ela nessa época, né, com a moça. E ela falou assim, ela falou assim, poxa vida, eu fui lá cheio de saudade do meu pastor e ele foi perguntar de você. E aquilo me despertou uma curiosidade, eu falei, o que esse homem quer falar comigo? Né? E ela falou, não sei. Ele perguntou se você não quer ir lá qualquer dia, né, de quarta-feira pra conversar com ele, que eu trabalhava até de tarde, né. Eu falei, tá bom, marca aí, eu vou lá, né. E eu marquei com ele, realmente. E eu tive uma conversa com ele e ele falou assim, quero fazer como fala, um acompanhamento, não, aconselhamento. Aconselhamento? Na verdade eu estava em processo de libertação, né? Ele estava jejuando pela minha vida, logicamente ele é pastor. E aí ele orava comigo, ele explicava, ele me ouvia, ele queria saber as coisas que tinham acontecido comigo. E eu contei toda a minha história para ele, nas perguntas que ele fez, eu não retia nada, sempre fui muito sincera, né? E um dia ele falou assim pra mim, ele falou assim, eu fico, assim, surpreso de ver a sua sinceridade. Eu falei pra ele, eu falei, olha pastor, sou eu que preciso de ajuda. E se eu esconder do Senhor, eu não vou ter ajuda. E aí eu me lembro, Osma, que teve um dia que ele falou assim, olha, o que eu acredito que nesse dia foi uma pergunta que veio do céu. Ele falou assim, o que faria com que você deixasse esse relacionamento? Aí eu falei, como assim, pastor? Ele falou assim, o que faria com que você deixasse de ser o que você é hoje, viver da forma como você vive hoje e voltar a ser o que você era? Eu só falei uma palavra. Nossa. Eu falei assim, decepção. Osma do céu, pensa, olha, eu acho que Deus nessa hora falou assim, agora, desce todos os anjos aqui e todo o estoque que nós temos de decepção pra essa menina, porque eu só me decepcionava com essa mulher. Nossa, pensa, eu fui traída, nesse dia eu lembro que eu acho que eu vinha ali naquele lugar ali perto do Denis, não sei se é Coda ali, é o casaque. E ela tava com uma moça com quem ela tava ficando, eu não tava sabendo. Nossa, mas eu tinha ido lá pra bater tanto nessa menina. E eu tinha ido de carro, eu tava enfurecida. Eu tava de um jeito que eu não sentia nada. E eu tava frio. Eu abri todas as janelas do carro depois disso, que era pra sentir frio. Tava um frio, mas eu falei, eu preciso sentir alguma coisa, porque eu não sentia nada. De tão anestesiada que eu tava, de ódio, sabe? Eu falei, pelo menos o frio eu tenho que sentir. Porque eu não sentia amor, não sentia compaixão, não sentia nada. Sabe assim? A única coisa que eu sentia era raiva. E aí eu abri todos os vidros, assim, um vento gelado, sabe? E todas as vezes que eu tentei chegar até ela, eu me decepcionava. E todas as vezes que ela chegava até mim, eu me decepcionava. Então eu creio muito assim naquilo que todo mundo diz, que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu creio que naquela hora que eu falei para o pastor José Carlos, decepção, naquela hora no céu é aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu, sabe? E Deus, ele fez acontecer aquilo que saiu da minha boca. E aí eu só me decepcionei e tal, e aí nessa época eu já estava injuriada, já, e eu não tinha força mais para ir para a igreja. E o pastor, ele me ligou, ele falou assim, como que você tá? Ele sabia as coisas que tinham acontecido comigo. Ele falou, como que você tá? Eu falei, olha, pastor, eu não tenho condições de largar meus amigos agora, lógico, porque eu não tinha noção daquilo que eu estava falando. E eu achava que eu precisava de companhia, eu precisava dos meus amigos. Mas nessa época eu lembro que ele parou um pouco de me ligar. Eu creio que nessa hora ele falou assim, Senhor, ela está nas suas mãos, porque, né, aquilo que eu pude fazer eu fiz. E eu fui pro mundo. Nossa, aí que... Sabe aquela palavra que diz assim, quando vem a casa está adornada, entra mais 7 e faz a festa. É isso aí. Meu Deus. Aí que eu atolei no pecado.
E aí eu me envolvi com uma moça bem jovem, a gente foi morar junto, tirei ela da casa da mãe dela, uma moça bem jovem, ela tinha 19 anos, ela estava com 33. Eu tinha a idade da mãe dela. Eu conhecia a família dela já tinha sido de igreja, sabe? E eu me lembro que eu me decepcionei com essa menina muito rápido, sabe? E eu me lembro que teve um dia que eu tava dentro do carro e eu tava sozinha, eu falei assim, pensando, Deus, se nada dessa vez eu vou pra sua casa. E aí eu ficava, meu Deus, Deus pode ouvir isso, sabe assim? Eu falei, gente, né, lógico, Deus ele ouve até aquilo que ele sabe até o que você tá pensando. E aí eu me decepcionei com essa menina e eu tava tão passada, sabe, Osma, cansada de pecado, cansada de traição, cansada de engano, cansada da vida que eu tinha, que eu falei assim, eu vou me dar o direito de chorar um dia só vou chorar um dia, porque o outro relacionamento tinha acabado comigo. Eu falei, eu só vou chorar um dia só, eu até tinha postado em alguma coisa, não sei se era Orkut e tal, alguma coisa. E eu chorei um dia só. E eu me lembro que nessa época eu trabalhava na China, eu tava trabalhando, eu falei assim, eu comecei a conversar com uma moça que ela me chamou um dia, ela falou, e aí, você tá aí, você tá aqui, quem que é você? E começou a conversar comigo. E ela era lésbica, ela tinha sido lésbica, não sei se ela se converteu ou não, eu sei que ela ia na igreja, ela mora ainda, acho que é lá em Cesac, em Guma. E ela começou a conversar comigo e aí eu falei assim, olha, sempre me chamou a atenção nas suas postagens você falar de Deus, porque ela tinha aparência de menina, mas ela falava de Deus. E aí a gente começou a puxar esse assunto de Deus, de igreja e tal. Aí tem uma hora que ela falou assim, e aí, quando você vai voltar pra igreja? Eu falei assim, você quer saber, eu vou pra igreja, eu acho que era 12 ou 15 de julho de 2012. Eu falei, aí eu mandei uma mensagem pra Valéria e falei, escuta, vai ter culto hoje? Ela falou, vai. Ela falou, por quê? Você vai? Falei, que hora que é? Eu vou. Ela falou, você vai? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, então tá bom, então eu vou também. E aí ela se encontrou comigo nesse dia, quando eu cheguei lá, eu abracei os irmãos que eu já conhecia, você, a irmã Juliana, a Capelossi estava na porta, a Eliana, tantas outras irmãs, a Leila, que estavam ali. E quando eu me lembro que a segunda vez que eu tinha ido na igreja, a Juliana falou assim pra mim, valeu a pena dobrar os joelhos por você. E naquele dia eu entendi o que era o corpo de Cristo, sabe? E aí eu entrei e naquele dia, depois do culto, obviamente, eu conversei com a Valéria, ela falou assim, nossa, você tá bem, né? Eu falei, eu tô. Tipo, acho que ela tava me esperando destruída, né? Acabada. Mas eu tinha tido uma decisão, sabe? Eu tinha tido uma decisão e eu me lembro que nessa semana, antes de eu ir pra igreja, eu tava assim no serviço, eu falei, Senhor, será que não vai ter uma pessoa? Será que não vai ter alguém da minha família, um amigo, qualquer pessoa que não vai pisar em mim, que não vai me machucar? E eu me lembro que eu tive uma visão de como se Jesus estivesse sentado e eu com a cabeça deitada assim no joelho de Jesus e ele passando a mão na minha cabeça e dizendo, eu, filha. É como se fosse uma resposta aquele dia. Foi quando eu fui para a igreja e eu tinha tido uma decisão. E eu falo, Osma, se você não tem uma decisão com Cristo, você não fica na igreja. Porque não é só tô indo. Eu tô indo lá na igreja de visitante. Preciso de uma decisão. E nesse dia eu tinha jogado a bandeira branca, a camiseta lá, e eu falei, não, eu não aguento mais. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu vá para a igreja. Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu esteja na sua casa. Eu vou, mas a vontade de gostar de mulher, o linguajar, a gíria, o palavrão, tudo que eu tinha de ruim, se vira para tirar. Eu vou fazer a minha parte, eu vou até aqui. A partir daqui, o que eu não consigo, quem vai fazer vai ser o Senhor. Se vira. Se vira. Você vê se isso é maneira de falar com Deus, né? Mas era a sinceridade do meu coração, sim. Né? Eu não tinha reverência a Deus dessa maneira, mas era assim, eu acredito que como uma criança, né? Pai, eu só vou até aqui, pai. Entendeu? E eu entreguei para Deus, Senhor, o que eu não consigo, faz por mim. E Deus fez. A partir de uma decisão e a gente fazer a nossa parte e ir para a igreja e perseverar e lutar todas essas coisas que eu te falei a respeito da libertação que eu passei,
que foi muito difícil. Eu creio que muitas pessoas estavam orando por mim, até você. Muitas pessoas viram esse processo. Eu era uma pessoa mais rebelde do que eu já sou, assim, boca dura, né? Mas assim, Deus ele vai tirando, Deus vai nos moldando, né? Glória a Deus. E mudando a situação, o cenário, vai mudando nosso caráter. Muitas das vezes que eu falava muito palavrão, às vezes eu tava na fábrica, caiu uma caixa, já soltava aquele palavrão e eu já me policiava, sabe? Senhor, me perdoa, era na hora, Senhor, me perdoa. E o vigiar, né? De não estar fazendo coisa errada, de buscando imagens, como eu te falei. E foi uma construção, né? É difícil, mas... Não é impossível. Não é impossível. Aliás, para Deus nada é impossível. Então, porque eu me lembro que daí você veio para Cristo, você tomou essa decisão. Sim. E eu lembro que teve um casamento e você ainda falou esse ano. Casamento da Paula, foi? Que alguém, ou você falou, não, esse ano ainda Deus vai me dar um varão. E foi naquele ano, porque daí você foi pro Brasil, você lembra disso? Eu não lembro que ano que a Paula casou. Eu me casei em 2013. Porque foi assim, Osma, obviamente, eu já tinha estado na igreja, já tinha estado na Assembleia, no Avivamento, já tinha estado na IAE. E é óbvio que quem me conhecia, e eu tinha acabado de voltar para a igreja, não queria que eu saísse por medo de eu cair no pecado novamente, qualquer um. E eu me lembro que as pessoas, elas estavam se aproximando de mim, eu estava começando a participar de ministério, já estava envolvida com as coisas de Deus, quando eu falei, eu vou embora pro Brasil. Isso aí, é óbvio que qualquer um ia falar, não vai, até eu ia dizer isso, não vai. Mas Deus estava falando, Deus tinha me dado um sonho, e nesse sonho, eu estava dentro do aeroporto, sentada no chão, com várias pessoas, e tinha umas malas, né? E tinha uma pessoa que estava com uma Bíblia assim na mão. E essa pessoa, ela estava com a Bíblia aberta e de repente ela fechava e ela fazia assim, ó, por cima da cabeça da gente. Falava assim, vai Gideões, vai e faz a missão no Brasil. E eu acordei. Aí eu acordei e eu não sabia o que era Gideão porque eu não conhecia essa palavra. Não conhecia essa palavra. Foi a primeira vez que eu ouvi Gideão, foi nesse sonho. Aí eu fui no banheiro, voltei e eu tava assim, essa palavra é difícil, estranha, né? E eu tava, era Gideões que tava na minha cabeça, não era Gideões. Aí eu fiquei assim, o que será que é isso? Aí eu voltei, peguei a Bíblia, peguei o celular e já coloquei assim, Gideões no celular, pesquisando. E já saiu o trecho da Bíblia, Juízes 6, eu falei, é nada. E eu já fui ler. Aí comecei a comer aquela palavra, sabe assim? Aí eu contei o pastor e tal, não sei o quê. Então assim, eles já sabiam que existia um direcionamento de Deus para que eu fosse pro Brasil. E nisso, quando foi no começo de 2013, um dia, meu pai estava muito enfermo, ele já sofria 12 anos de problema no coração. Ele estava buscando a Deus assim, incansavelmente, em vários tipos de religiões. E tinha lugares que eu falava, não, esse senhor não vai não. Não vai não, né? E aí eu lembro que teve um dia, que foi em janeiro de 2013, eu estava sentada no computador da minha casa e eu abri e falei, pai, eu me lembro que tinha um negócio que eu ia fazer para a igreja, que era de criança, era um papelzinho que tinha achado, ele dobrava assim, e ele falava sobre os passos da salvação. Eu não me lembro qual que era o nome, né? E eu peguei, eu falei, o senhor conhece isso? E eu abri no computador. E aí ele falou, não. Eu falei assim, então, eu vou falar umas coisas, o senhor quer aceitar Jesus? Ele falou, como que é isso? Eu vou falar e o senhor repete comigo. Mas eu mesmo não sabia fazer essa oração. Então eu abri para ver o que estava escrito. E eu fiz essa oração com meu pai pelo telefone e ele aceitou Jesus. E aí quando foi dia 16 de março ele faleceu. Deus recolheu. E para a glória de Deus, eu creio que meu pai está salvo. Amém. Em nome de Jesus. E eu me lembro que por estar na igreja, eu me senti muito amparada. Porque eu acho que eu não suportaria. Eu não suportaria. Eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida pelos irmãos. E foi numa época também que era uma crise. A gente ficou uma semana todo mundo junto. A família da Juliana, estava todo mundo junto na casa da missionária, então foi assim um tempo que eu acho que foi bem preparado por Deus, sabe? Amém. Fui muito bem amparada, e a Eliana também, eu me lembro que ela me deu um vasinho de flor, eu lembro disso até hoje, sabe? E outros abraços, outras pessoas que me ajudaram nessa época, sabe? E aí eu me lembro que
existia um processo de inventário no Brasil e meu irmão falou, eu preciso que você assine o papel e tal. Eu fiz uma procuração e mandei para ele. Na verdade foi meio que contra a minha vontade, mas eu fiz e eu estava orando a Deus. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade sobre todas essas questões que estão havendo. E me deu um clique, eu falei, será que agora esse processo de Japão foi um deserto para mim e chegou a hora de ir embora, agora que eu estou ganha para Cristo? Será que chegou o momento? E eu comecei a orar nesse sentido. E aí, lógico, eu trabalhava a semana inteira, chegava o final de semana, eu estava na igreja. Então eu passava a semana inteira em propósito com Deus, chegava no sábado e no domingo Deus falava comigo, de ir embora. E aí era isso, sempre. E eu estava insistindo nisso, a missionária... Não, Lei, com aquele medo, as irmãs, não, Lei, toma cuidado, você vai voltar pro mundo. E era esse medo que todo mundo tinha. E eu me lembro que teve um dia que nós estávamos numa comunhão na casa do pastor Fúvio, e a missionária, eu insisti nesse mesmo assunto. Eu falei, a senhora viu o que Deus falou hoje? E era uma confirmação de ir embora. E ela falou assim, Lê, Deus já falou que você vai embora. A única coisa que você precisa saber se é o tempo de Deus. E, lógico, eu não tinha experiência disso, e aquilo foi um direcionamento para mim, e eu creio que foi muito usado por Deus. E a missionária falou isso, eu me lembro que naquele dia a gente saiu dessa comunhão muito tarde, acho que era umas 1h30, 2h da manhã, eu estava indo embora, eu morava em Randa, e estava um dia chuvoso, e eu estava indo embora. E aí eu cheguei em casa, eu falei, Deus, dali eu cheguei e já me ajoelhei. Eu falei, Senhor, ia ser domingo, era domingo de madrugada. Segunda-feira eu ia pagar minha passagem. E eu falei, Deus, hoje eu preciso saber se é o seu tempo. Se o Senhor vai me levar embora para o Brasil, se esse é o tempo. É isso que eu quero saber do Senhor. E tem mais, eu não quero saber pela boca do pastor Marcelo, porque toda vez Deus usava a boca do pastor Marcelo para falar comigo. Né? Falar na igreja, né? Eu era muito direcionado pela palavra. E eu falei assim, não vai ser pela boca do pastor Marcelo. Aí a única pessoa que sabia dessa oração foi a Eliana. E eu me lembro que eu entrei dentro da igreja, aí ela sentou lá na frente e ela me via se eu não olhasse para trás e tal, da onde eu estava. Aí eu não sabia quem ia pregar nesse dia. E quem que subiu lá? O pastor José Carlos. Aí ela olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dela assim, né? Aí ele falou. E eu me lembro que foi uma palavra, acho que foi em Lucas 10, e ele fala de missões. E ele fala de Seara, alguma coisa assim, não me lembro dessa palavra direito, mas ele fala assim, foi muito breve, muito curto e muito objetivo essa palavra. E nesse dia, a hora que ele terminou de pregar, ele falou assim, e não é boca de homem que está falando, é Deus quem está falando. Aí ele olhava pra minha cara e chacoalhava a cabeça assim, eu olhei pra ela, e nesse dia eu estava em jejum, e aquele dia, às 3h da manhã, eu tinha aberto um jejum. Eu falei, Deus, eu só vou entregar depois do culto. Naquele dia eu ajoelhei e eu agradeci a Deus, porque aquela era a certeza de que era a hora de ir embora. E aí na segunda-feira eu fui pagar a passagem, todo mundo meio revoltado, né? Mas eu falei, aí eu sentei com a missionária, eu falei assim, missionária, a senhora viu qual foi a palavra que foi pregada hoje? Ela falou assim, ela falou assim, então se era isso que você precisava, né? Ela falou, só que você vai me prometer uma coisa. Eu falei, o quê? Se você for cair no pecado, você vai voltar pra cá. Eu falei, amém. Eu falei, amém. E eu me lembro que isso foi no começo do ano, né? Eu fui embora dia 18 de junho de 2013 eu cheguei no Brasil. E aí eu fui, né, morar com a minha mãe, né? Fiquei na casa da minha mãe. Quando foi em setembro eu conheci meu esposo. Em dezembro a gente se casou. Porque eu entendo uma urgência de Deus. Porque eu sei que eu fui embora em obediência. É muito engraçado que quando eu cheguei lá, Osma, eu tinha me desfeito de todas as minhas coisas aqui, porque eu falei, não, agora acabou o Japão, vou embora, glória a Deus. Né? Eu já tinha sido ganha para Cristo, e então eu tava com isso na minha cabeça. Só que quando eu cheguei lá, Deus usou uma mulher. E ela falou assim, e quando você vai voltar? Eu falei, não, eu não vou voltar. Ela olhou pra minha cara e ela falou assim, você vai voltar sim. Eu falei, não. Eu falei, Jesus, eu acabei de chegar, eu tinha acabado de chegar. Eu falei, não é possível. É lógico que Deus vai falando, vai funilando, né? Óbvio que isso demorou bastante tempo, né? Demorou 5 anos. Porque eu me casei, conheci meu esposo.
Já é um outro testemunho. É outro testemunho, né? É um outro testemunho, que a gente pode até marcar o segundo. Segunda parte. Mas assim, foi assim uma urgência de Deus, eu fui embaixo de audiência, obviamente eu voltei também, eu, meu esposo, minha filha, né? Tem outro milagre para também, outro filha, milagre, né? Sim. E assim, voltei também embaixo de obediência. Glória a Deus. Que testemunho, hein? Que bênção, né? Glória a Deus, Lê, pela sua vida, né? Por esse testemunho maravilhoso, como você falou, vai ter que ter a segunda parte. Porque, nossa, já me sinto convidada. Sim, porque, meu Deus, é muita coisa que Deus fez, né? Nesse tempo todo, transformação, milagres. O Senhor é um Deus sobrenatural mesmo, né? E hoje você é uma prova viva disso, né? E eu sempre pergunto, Lê, quem é Deus? Né? Quem é o Senhor para você na sua vida? Deus é único. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. O primeiro. Esse é Deus. A igreja, a importância, ou a igreja, o que para você nessa terra? Na verdade, a igreja somos nós, né? Sim. Mas falando na igreja, construção é o corpo de Cristo. Eu acho que é por isso que nós estamos todos juntos, porque a gente tem o mesmo foco, que é a Nova Jerusalém. Essa é a igreja. Glória a Deus. Família. Família é o presente que Deus me deu. É o que eu precisava. Jesus, bom, Jesus é Deus. É Deus, mas eu vejo assim como que, né, é o caminho, a verdade e a vida mesmo. Quando você entra nesse caminho, você sabe a verdade. Sim. E você vai ter a vida. Né? O amor. Amor é de Deus. Acho que esse amor é uma fonte inesgotável. O amor de Deus. Maravilhosa graça, né? Mas é isso. A última pergunta que a gente faz aqui, se quiser falar mais alguma coisa, você tem a liberdade para falar antes de eu fazer essa pergunta. Eu tenho algo para falar, principalmente para os jovens. Ah, pode falar. Tem a liberdade. Olhe bem ali para que eles vejam bem seus olhos. Quando a gente é jovem, a gente quer ganhar o mundo. A gente quer abraçar o mundo. Principalmente quando você não é criado dentro das coisas de Deus, na igreja, num direcionamento de Deus. Mas esse mundo não nos tem nada para agregar. E até aqueles que nasceram em berço evangélico, muitas das vezes têm essa curiosidade. E, na verdade, isso tudo é mero engano. Primeiro porque é passageiro, e outra, destrói sua vida. E não se engane, o mundo não tem nada pra gente, nada. Aliás, a gente só se contamina com o mundo. E a gente não foi feito para isso, na verdade. A gente foi feito para contagiar o mundo e para trazer essas pessoas para Cristo. Então, assim, não se embarace com as coisas desse mundo, com imagens, com prostituição, com prazeres momentâneos. Como eu disse, são momentâneos, isso vai passar. Mas a verdade, que é a palavra de Deus, ela jamais vai passar. Amém? Então guarda isso aí. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. Opa. A primeira, qual versículo assim que te acompanha, que você fala, nunca esqueço? É isso que eu estava olhando na Bíblia. A hora que eu cheguei aqui, em Romanos 8, tem uma palavra que fala assim que, né, não há nada, lógico que eu vou resumir, que não há nada que pode nos separar do amor de Deus. E eu acho que isso é muito poderoso. Você saber que o porvir, aquilo que já se passou, nem as profundezas, nem se você estiver na lua, não tem onde se esconder. E não tem pessoa, não tem ocasião, não tem pecado, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Amém, glória a Deus. A última pergunta é, a mesa cura? A mesa é uma criação de Deus. A mesa
proposição, onde tem o pão da vida, que é Deus, essa cura. Glória a Deus. Mas tem muitas mesas que a gente já não se assenta mais. Por exemplo, Sim, as mesas que eu bebia, é onde não tem Deus. Então, essas mesas a gente nem deve se assentar. Mas a mesa que é aonde está Deus, onde está Jesus, onde há o pão da proposição, ela cura. Porque a mesa é relacionamento. E esse é o relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Alessandra, obrigado, tá, por ter atendido nosso convite aí, por ter vindo, né, aqui até nós, né, e dado esse testemunho maravilhoso, que eu sei que vai edificar a sua vida. Amém, Jesus. E eu sei que você assistiu até aqui. Eu peço que vocês compartilhem para que mais pessoas conheçam esse Deus maravilhoso, um único Deus maravilhoso, poderoso, transformador de vidas. O que vem em minha mente agora é o poço de Jacó, né? Que Jesus, ele foi de encontro à mulher samaritana ali, né? E eu quero dizer para você, você não está perdido, embora pode ser que você esteja no meio de uma multidão, pode ser que você esteja sozinho na beira de um poço, como aquela mulher, pensando, não tenho ninguém. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Deus, Ele te conhece. Não importa se você está no meio de uma multidão, na beira de um poço, Ele sabe de você. E Ele não vai medir esforços para te encontrar. Se encontrar no seu coração uma portinha que seja pequena ainda, aberta para que Ele possa entrar e fazer morada na sua vida. Deus abençoe vocês. Compartilhe esse nosso trabalho para glorificar o nome de Deus, para que outras pessoas conheçam esse trabalho maravilhoso, que Deus transforma vidas. Compartilhe para que a gente também possa crescer para fazer o melhor para vocês, que a gente quer fazer o melhor também para vocês. Deus abençoe vocês. E obrigado, né, por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, curte, dá aquele joinha lá para nós, nos ajude, porque a mesa cura quando o Senhor Jesus é o centro dela. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Até a próxima, o podcast A Mesa Cura. Amém? Glória a Deus. Amém.